A partir de agora, Real Entrevista. A Real FM antenada em tudo que acontece em Ouro Preto. Personalidades, autoridades, tudo que interessa de verdade à comunidade ouropretana e região dos Inconfidentes. Real Entrevista. Uma ótima manhã para você hoje, quarta-feira, 18 de maio de 2022. Mais um Real Entrevista. Essa série de entrevistas aí com os pré-candidatos da nossa região. Hoje a gente vai receber o Thiago Cota, que já está no nosso estúdio. Rodrigo Guerra, bom dia. Bom dia, Romo. Bom dia, deputado. A gente está fazendo aqui essa série de entrevistas, né, com os candidatos que têm relevância na região dos Inconfidentes. E o deputado Thiago Cota é representante da região já há 2 mandatos. Bom dia, deputado. Já vou começar com uma pergunta que eu acho que o senhor dispensa a apresentação. O rito aqui é sempre apresentar a carreira do entrevistado, mas já dispensa, o senhor dispensa essa apresentação. Você foi vice-presidente da comissão de... Presidente da comissão de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. Desenvolvimento econômico somente. E o meio ambiente não é mais, não? Não, fui no primeiro Foi mandato. vice-presidente, ok. Tá, vamos fazer um atalho aqui. Como que o meio ambiente e a mineração, que o senhor também participou muito da discussão depois da barragens, como que isso, o desenvolvimento e o meio ambiente conseguem conviver juntos aqui em Minas, que é uma terra que a mineração está presente assim na nossa terra? Olha, primeiramente, bom dia a você, meu querido amigo Rodrigo Guerra, e estendo também os meus cumprimentos a toda a sua família. Leve meu abraço ao seu pai, que eu tenho um carinho tão especial, ao seu irmão, que é um jovem competente e que tem feito um belo trabalho pela nossa cidade. Também cumprimentar aqui o Gilson, que está conosco, que já é um amigo de longa data. Cumprimentar o Romizeira, né, que também nas horas vagas é DJ e trago aí novidades para nossa gente. Cumprimentar todos vocês que abrilhantam com a sua audiência nessa manhã fria, ouropretana. E dizer a você, meu amigo Rodrigo, que é mais ou menos assim, na minha visão. Nós, enquanto sociedade, temos que militar, sobretudo, buscando o equilíbrio e, sobretudo, buscando a boa convivência. Nós estamos vivendo dias difíceis em nosso país e na humanidade. E eu acho que se algo que veio como experiência, como um legado dessa pandemia, que trouxe tantas mazelas para a nossa Minas Gerais, para o nosso país e para o mundo, é a ideia de que nós não somos isolados uns dos outros. Nós temos que viver enquanto sociedade, entendendo as diferenças, entendendo que todos têm o direito de ter visões de mundo de forma diferente uns dos outros, mas que nós temos que conviver e buscar, dentro da nossa convivência, o equilíbrio para o bem comum. É mais ou menos quando eu vou ao estádio, vocês sabem que eu sou atleticano, mas eu digo assim, olha... feliz ultimamente. Eu falo, olha, não deixa de votar em mim porque é cruzeirense não, porque eu não sou contra o Cruzeiro, eu só sou atleticano. E eu acho muito legal quando a gente reúne amigos cruzeirenses e atleticanos num boteco, toma cerveja, né? Faz uma resenha, e ali não sai briga, não sai radicalismo, só sai coisas boas. Eu acho que também nessa atividade que é fundamental para Minas Gerais tem mineração no nome. Então é uma atividade importante para Minas. É importante que nós tenhamos equilíbrio para poder convergir em pautas positivas. É meio ambiente, desenvolvimento sustentável, geração de emprego e renda, produtividade. O que Minas precisa é disso. Eu sempre digo isso. Nós não queremos mal feito em nenhum setor, e nem na mineração. Aquele que fizer de forma equivocada, aquela instituição, aquela empresa, o CNPJ, o CPF, ele tem que ser penalizado, como tem sido aí nos últimos anos em Minas Gerais. Mas aquele que empreende, que traz inovação, que busca procedimentos e processos de mineração que sejam menos danosos ao meio ambiente, que convivam em sociedade de forma a protegê-la,
Nós temos que ser a favor. Eu acho que é esse equilíbrio que tem faltado na discussão e que é fundamental para que a gente possa avançar, até para podermos também gerar emprego, gerar renda. Eu falo, Rodrigo, que quando ocorreu o rompimento da barragem de Mariana, eu escutei da boca de muitas pessoas dizendo assim, nós temos que banir a mineração em nossa região. Se nós tirarmos a mineração da região do quadrilátero ferrífero em Minas Gerais, sobretudo em Ouro Preto e Mariana, nós podemos fechar as duas cidades. Deputado, isso era muito também de quem não mora aqui na região, né? É muita coisa nacional, o pessoal querendo muito aparecer em cima da tragédia. Eu vejo dessa forma também. Mesmo entendendo que se houve erro, eu não sou aqui juiz, não sou MP, se houve erro, as instâncias competentes para tal tem que culpar CPF, CNPJ, indenizar, condenar, fechar a atividade, mas não é fechar o segmento, porque é o que eu sempre digo. Se nós aqui culpabilizarmos o setor, o segmento, nós não vamos avançar para uma Minas melhor, com mais geração de emprego e renda. O meio ambiente é fundamental, uma pauta mundial. Mas nós temos que ter equilíbrio para que a gente possa tratar meio ambiente, desenvolvimento sustentável, com também desenvolvimento social, geração de emprego e renda. Eu não quero ver os nossos filhos em Ouro Preto e Mariana sendo formados aqui na UFOP, nas outras importantes instituições que temos, e buscando emprego em outras regiões que não sejam a nossa. Ô deputado, você participou ativamente, você acabou de citar, depois da queda da barragem, do rompimento da barragem lá em Mariana, e participou até do processo de criação da Fundação Renova, né? Não ajudou a criar, mas estava lá envolvido. Você acha que a Fundação Renova fracassou até porque em Brumadinho não tentaram fazer algo parecido? Olha, engraçado isso, Rodrigo, eu sempre fui contrário à Fundação Renova. Eu me manifestei de forma contrária à Fundação Renova lá no começo, na Câmara Municipal de Mariana, quando teve uma audiência pública com a representação da própria instituição, entendendo que nós, marianenses, ouropretanos, todos os cidadãos de bem da região do Vale do Piranga que foram atingidos com essa tragédia, nós poderíamos sim tratar de forma muito mais competente os recursos advindos da repactuação da tragédia que assolou a nossa cidade. Então, eu sempre fui contrário à Fundação Renova e acho que a Fundação Renova é um desastre. Eu, enquanto cidadão, talvez o único de Minas Gerais, impetrei uma ação. Até vale a pena ressaltar que não fui o único. Impetrei em conjunto com meu querido amigo vereador Fernando Sampaio de Mariana, uma ação no fórum do MP das associações, do MP das fundações, que é o órgão do Ministério Público Estadual que fiscaliza as fundações, ONGs e entidades de Minas Gerais, uma ação pessoal em meu nome, em nome do Fernando Sampaio, pedindo para que houvesse uma auditoria nesta entidade que, na minha visão, uma entidade que já gastou bilhões e mais bilhões e não entregou praticamente nada para a nossa região. Eu falo sempre hoje isso. Não está pronto, né? Você promover desenvolvimento cultural através de reformas de praças e outras ações são importantes, mas são prioritárias? Não sei. Ô, Tiago, e vale ressaltar que o prefeito Juliano esteve aqui, até na entrega do novo Jardim de Mariana, ele falando do recurso que foi gasto naquela reforma. Você fala de bilhões gastos e 5 milhões para reformar o Jardim de Mariana. Talvez existam muitos recursos, mas a forma de aplicar não é a correta da Fundação Renova? Olha, Rome, vamos imaginar uma coisa importante aqui na nossa região, saúde. Esse é um tema sério, importante, que poderia mudar a realidade da nossa região. Nós temos hoje em Ouro Preto 20 UTIs instaladas de forma permanente. 10 UTIs já eram UTIs que estavam instaladas há tempos anteriores e 10 UTIs que não eram permanentes, que vieram para suprir a necessidade do Covid, se tornaram permanentes através de um trabalho, inclusive, nosso junto ao governo do estado. Ponte Nova tem mais que o triplo disso e tem uma arrecadação menor do que a metade da arrecadação de Ouro Preto e acredito que a arrecadação de Ponte Nova hoje seja 1/3 da arrecadação de Mariana. Mariana não tem uma UTI. Então, por que não a Renova apadrinhar essa importante ação na saúde pública da nossa região, que atenderia os funcionários também da mineração,
direto e indiretamente também, os funcionários que prestam serviço através das empreiteiras para a mineração, com um lançamento ali de 40, 60 UTIs em Mariana, para atender Ouro Preto, Mariana, Itabirito, uma região mineradora e que carece de uma saúde pública de maior qualidade. Mas esse processo ele perpassa pelo reconhecimento primeiro de Ouro Preto como cidade atingida. Exatamente. Que só aconteceu, entrou em 2018, se eu não me engano, e efetivamente está acontecendo em 2022. Que é outro absurdo. E não, não na totalidade, né, Romulo? Porque, por exemplo, com vagas, tem vagas de trabalho para a Fundação Renova. Não pode. Ouro Preto não entra. Entrou por causa de uma decisão judicial. Tá engatinhando, né, Rodrigo? Exatamente. Olha, é um absurdo isso. Eu acompanhei desde o começo essa luta de Ouro Preto para que adentrasse a lista de atingidos reconhecido pela Fundação Renova. E é um absurdo a Fundação Renova não ter bom senso de incluí-la de forma voluntária na cidade de Ouro Preto. Primeiro porque a Samarco também pertence a Ouro Preto. Pereira, né? Segundo que nós somos cidades irmãs e eu acho isso um absurdo porque nós não podemos viver isolados, gente. O que impacta em Ouro Preto impactará em Mariana. O que impacta em Mariana impactará em Ouro Preto. Veja bem, se nós tivermos aqui uma dificuldade no setor hoteleiro, no setor de cultura em Ouro Preto, isso terá um impacto imenso em Mariana. E assim vice-versa. E no caso da mineração, as cidades estão extremamente entrelaçadas. Portanto, eu acho que seria muito razoável que a Fundação Renova, lá no seu começo, na sua fundação de fato, pudesse já ter incluído Ouro Preto de forma voluntária, entendendo que há bom senso nesse processo e há um empenho de todos nós. Eu mesmo já me direcionei à Fundação Renova inúmeras vezes, com ofício, com reclamação perante a ela na Assembleia de Minas, com audiência pública, dizendo que é um absurdo esperar a justiça definir por um pleito que é extremamente razoável da nossa cidade em Ouro Preto. Talvez seja o modus operandi da Fundação Renova, que a gente vê que até o Du teve aqui, ele fala que as pessoas vieram do setor privado para o setor público e conseguiram burocratizar mais ainda o processo. Então tudo que se pede na Fundação Renova, tudo que se tenta, ele é mais demorado por causa disso. Você acredita que talvez seja o modus operandi a Renova burocratizar mais ainda a resolução dos problemas? Olha, pode ser esse o caminho, mas aqui eu posso também citar o exemplo de sucesso de Brumadinho, que não aceitou a Fundação Renova, que não se curvou à mineração, que diz que no território dela quem manda é o Poder Executivo Municipal, representado pelo prefeito, e que representa a sociedade como um todo, representa aqueles que deram a votação ao prefeito, mas representa até mesmo aqueles que não votaram nele, e também a Câmara Municipal de Brumadinho. Então a união dos poderes municipais fez com que a Brumadinho não repetisse os erros que Mariana cometeu lá atrás ao aceitar uma entidade como essa. Ô Thiago, e falando de Brumadinho, a gente viu aí vários flyers rodando. Consegui 5 milhões pra cá, 5 milhões pra cá, e tava uma briga tremenda, né? Que todo mundo queria um pedacinho da grana de Brumadinho para mandar pro seu lado. Como é que você enxerga essa divisão pro estado inteiro? Aí tem a alça lá rodoviária que vai impactar muito em Nova Lima, o prefeito de Nova Lima não quer, e todo mundo quer um pedacinho, né? Na hora de o filho feio, ninguém quer ser pai. Agora que tem grana e o filho tá bonito, todo mundo quer ser pai, né? Eu tenho uma visão de mundo que eu tenho explicitado ela por onde passo. Eu sou filho de uma cidade mineradora, acompanhei os mandatos do meu pai lá ainda muito jovem e trabalhei na Associação Mineira dos Municípios por um período, depois trabalhei na Rural Minas, que é uma importante instituição no estado, como diretor técnico por 4 anos, já estou quase há uma década na Assembleia de Minas Gerais. E digo a você que nós não podemos viver isolados do mundo. Então as cidades mineradoras não podem somente olhar para o próprio umbigo, dizendo o seguinte: olha, minha arrecadação é maravilhosa e eu não estou me preocupando com as cidades vizinhas. Sei que se exploda aí, né? Nós temos que nos preocupar com as cidades vizinhas, assim como nós temos que preocupar com o nosso vizinho no nosso dia a dia. Eu acho que a nossa sociedade ela tem que voltar a fazer uma reflexão do que éramos há 20, 30 anos atrás, e éramos uma sociedade muito mais integrada uns com os outros, muito mais solidárias e generosas. E nós temos que voltar a buscar promover isso, não somente na vida pública, mas também no nosso dia a dia. Nós temos que dar exemplo. E eu falo que o exemplo no setor público das cidades mineradoras é a gente também começar a criar uma pauta que
abra mais esse setor e esse tipo de arrecadação para cidades vizinhas, para cidades que estão próximas, porque se eu murar Mariana ou murarmos Ouro Preto, não adianta nós termos a visão equivocada de que o perigo, a insegurança, a insensatez não chegará para dentro desses muros e entrará dentro das nossas casas. Então nós temos que mudar com cultura, com educação, com investimento, com recursos. A Assembleia de Minas Gerais, dentro da pactuação do Acordo de Brumadinho, foi muito firme promovendo a diversificação desses recursos para todos os municípios de Minas Gerais. Porque todo mineiro, seja no norte, no Jequitinhonha, na região sudeste, todos os mineiros, todos, foram impactados com o rompimento da barragem de Brumadinho, assim como foram impactados também com o rompimento da barragem de Mariana. Então, acho que é razoável que nós pensemos uma Minas inclusiva e não uma Minas para poucos. Ô, deputado, continuando nesse tema aqui de mineração, meio ambiente, é uma coisa que a gente não pode deixar de perguntar sobre ali a Serra do Curral. Tá acontecendo esse imbróglio lá. O que o senhor acha ali da Serra do Curral? Que tem que fazer mesmo? Tem que ter os limites? Como é que é? Você é mais da linha do Zema, que nega qualquer tipo de impacto, ou mais da ambientalista? Ou você acha que é um meio termo? Eu acho interessante esse tema, porque eu lembro quando nós fomos discutir um tema similar do mesmo segmento, apesar que o impacto seria insignificante perto do impacto que eu acho que ocorrerá se houver mineração hoje na Serra do Curral, que era o tema da expansão da Gerdau na região de Ouro Branco. E eu, por ser o deputado da região de Ouro Branco, de Moeda, eu sou deputado majoritário em Moeda, sou deputado majoritário em Belo Vale, sou deputado majoritário em Ouro Branco, e eu discutia esse tema dizendo o seguinte: olha, impacto ambiental, quem vai definir licença ambiental são os técnicos. Judiciário e MP estão aí para fiscalizar. E cabe a nós, representantes da região, termos uma visão, até pela presidência da Comissão de Desenvolvimento Econômico, temos uma visão equilibrada para equilibrarmos dentro desse jogo geração de emprego e renda, desenvolvimento local e regional com sustentabilidade, com harmonia entre meio ambiente e progresso. E é o que eu penso, é a visão que eu tenho de mundo, respeitando quem não pensa como eu. Eu lembro bem que quando entrei com um projeto de lei que defendia essa expansão em Ouro Branco, eu dizia, olha, escutei o prefeito de Ouro Branco, escutei alguns vereadores da Câmara Municipal, fiz audiência na cidade, fiz audiência na região, busquei levantar as demandas e eu não sou o dono da razão. Então eu levo os projetos adiante, não só esse em específico, mas tantos outros, para a discussão do pleno. A gente não pode entender que parlamento tem imposição. Parlamento é discussão e ganha quem tem a maioria. E na questão da Serra do Curral é muito interessante, porque eu não sou daqueles que fica fazendo muita mídia, muita divulgação, muita publicidade. Mas nós temos 20 e poucos deputados que assinaram o pedido de CPI da Serra do Curral, sabe? Vocês vão ver lá que a minha assinatura está desde o começo. E eu não divulguei. Sabe por que eu não divulguei? Porque eu não vou pedir amanhã o apoio popular à minha pessoa, ao meu mandato, ou ao meu trabalho por conta de uma assinatura ou uma CPI. Não, eu acho que isso é muita demagogia. Eu assinei porque eu entendo que fiscalizar e levantar o debate faz bem em qualquer área. Se tivéssemos um pedido desse em qualquer outra atividade que eu entendesse que há e que carece de maior esclarecimento, de maior abertura para o debate público, também teria minha assinatura. Eu acho que isso é da democracia e nós estamos lá no parlamento buscando escutar mais para podermos errar menos. E CPI é para investigar, né, deputado? Já não é para condenar. É verdade, é verdade. Deputado, e cada vez mais, toda semana, praticamente todo dia, surge uma novidade da Serra do Curral, né? A última foi o licenciamento, que nem teve análise hídrico da Copasa. Aí a gente começa a mexer mais, vão surgindo outras coisas, né? E aí ontem um professor rebateu o Zema falando que ele precisa de estudar novamente para saber desse impacto, né? Que ele afirma a todo momento que não existe impacto, né? E talvez esse não seja o caminho. Eu sou daqueles que diz o seguinte, olha, o bom mineiro fala menos, usa mais da mineirice, promove mais debate, promove mais reuniões, amplia a discussão para os técnicos, mas não somente os técnicos favoráveis ao setor da mineração,
mas Sim. também os técnicos que têm o entendimento de Que aí que fica fácil, a né? mineração não pode vir a qualquer custo. Então eu acho que você trazer esse debate para o campo do equilíbrio seria um bom conselho para o governador. Eu acho que, como diz aí a minha avó, caldo quente, farinha nele, caldo de galinha nunca faz mal a ninguém, né? Vamos deixar com que ele pudesse trazer a prudência para o debate, para que através da prudência a gente pudesse apontar um caminho de equilíbrio. Eu acho que nós temos um problema muito grave, e aí eu não sou técnico na área, mas acho que é um problema que salta aos nossos olhos, que é a falta d'água. Isso ocorre em Ouro Preto, isso ocorre em Mariana, isso ocorre na Grande BH, e nós temos que trabalhar esse debate. Eu acho que esse é um bom debate. E esse bom debate da falta d'água, da questão hidrológica, isso vai ocorrer também dentro do processo de debate da questão da Serra do Curral. Então não é ser contra ou a favor da mineração, é dizer o seguinte: olha, o impacto da mineração nesse setor, nessa área, nesse projeto específico, ele vai trazer quais malefícios para a sociedade. Os benefícios nós já sabemos. Mineração traz riquezas, recursos, progresso, emprego, mas a qual preço? Se o preço for impagável, eu acho que não vale. É simples assim. Você falou de água, você obviamente deve estar acompanhando essa briga, essa guerra que virou aqui em Ouro Preto, a implantação da Saneor, né? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Acha que foi excessivo, quer dizer, que não foi excessivo, que foi mais barato do que poderia ser, que o serviço está sendo bem prestado? O que o senhor tem escutado sobre isso aí? Sabe, Rodrigo, eu aprendi que cada um trabalha na sua seara. Eu acho que esse debate ele tem que ser extremamente explorado pela Câmara Municipal, que são os representantes da nossa cidade, e que tem um conhecimento muito profundo para poder, eu acho que levar adiante e trazer esclarecimentos e trazer aperfeiçoamentos. Eu acho que tudo na vida carece de um aperfeiçoamento periódico. Eu lembro que estive aqui na Rádio Real há uns anos atrás, e a Rádio Real já estava muito bem instalada, e chegando aqui hoje percebi que houve muita ampliação. O que significa isso? O avanço. E nós temos que sempre buscar o avanço, seja na nossa casa, seja na nossa empresa, seja na iniciativa pública. Eu acho que nós temos que, primeiro, todo cidadão ouropretano, marianense, merece e é obrigação nossa trabalharmos para não termos falta de água nos lares da nossa região. Nós somos uma região rica que não pode ser pobre de falta d'água. Nós vemos a falta d'água assolar milhares de vidas nos grotões de Minas Gerais, Jequitinhonha, nos vales, no Nordeste mineiro. Isso não pode ocorrer numa região tão rica, com tantas nascentes como a nossa região. O que deve ser feito para chegarmos a essa condição de termos água o ano inteiro? Aí é um estudo técnico que a Câmara Municipal pode, eu acho que, conduzir com muita competência, que eu estou à disposição para envolver, se for necessário, a Assembleia de Minas e os técnicos do Estado. Mas eu acho que tem que ser um debate cada vez menos politizado ou político e cada vez mais técnico, cada vez mais racional. Eu acho que isso que é importante nesse momento. Nós queremos todos a mesma coisa, água. O que eu penso é que, se nós precisarmos de investimentos para a água e esse investimento custar, nós somos uma cidade, uma região rica, com um orçamento muito discrepante do orçamento médio de Minas Gerais. E nós podemos subsidiar muita coisa. E nós podemos levar esse debate para a Câmara Municipal. Qual que é a prioridade do subsídio para a nossa região? Pode ser transporte público, pode ser água, pode ser uma saúde de maior qualidade, pode ser uma educação em tempo integral, com maiores avanços, que seja um exemplo para toda Minas e o Brasil, como nós já vimos isso ocorrer em Mariana há tempos atrás. Eu lembro quando o Celso falou que queria criar tempo integral em Mariana em todas as escolas, o pessoal chamou ele de doido. Ele disse: olha, se eu faço tanto discurso dizendo que eu quero um futuro melhor para a minha cidade, não tem onde o futuro melhor chegar que não seja na sala de aula. Então nós temos que investir nisso. Isso custa. Todo investimento no setor público tem um custo. Só que isso não é gasto. Isso é investimento para a qualidade de vida da própria sociedade. E eu acho que nós podemos, dentro do rol de discussão, também levar a questão do subsídio para o setor de infraestrutura de saneamento e de água
tanto de Ouro Preto quanto das regiões das cidades mineradoras, que têm condição de subsidiar muita coisa pelo orçamento totalmente diferenciado da média mineira. Ô Thiago, você está falando de orçamento e a gente sabe que Antônio Pereira é um dos locais que mais gera recursos para a nossa região, para a nossa cidade principalmente. Você é muito presente lá, vejo você sempre com o Vanderlei Toa por lá, e na última sexta-feira, depois de muito tempo, saiu a assinatura lá da estrada que liga o Morro São Sebastião até Antônio Pereira. Você acredita que essa forma de compensação das empresas seria um caminho para a gente resolver esse problema da falta d'água? Seja um dos caminhos, porque a gente vê estrada pavimentada, a gente vê isso, vê aquilo, e Antônio Pereira está passando por um momento difícil, né? Que a barragem de Doutor tá lá colocando medo em todo mundo, o garimpo que é ilegal, a Vale proibindo o morador de... O federal prendeu os garimpeiros, dia, né? A Vale que agora proibiu, vamos dizer assim, entrou na justiça contra os moradores de Antônio Pereira que não podem fazer manifestação na BR, fecha a cachoeira, fecha a Vila Samarco. Você acha que talvez seja esse o caminho? Olha, eu não tenho dúvida de que nós temos que criar mais sintonia, mais sinergia, mas nós também temos que regulamentar. Eu falo que empresário não é bonzinho assim de tudo não, tá, gente? Eles não vão chegar aqui e vão dizer assim, olha, eu tô aqui usufruindo da matéria-prima que nós temos em nossa região e eu gosto tanto de Ouro Preto e Mariana que eu quero doar aqui para vocês milhões e milhões para o investimento em nossa cidade, em nossa região. Isso eu acho que é importante que a gente possa ter a consciência de que nós temos que regulamentar para que seja permanente. Para que nós não dependamos da boa vontade de um ano específico, de um período específico. Eu sempre digo isso. Se nós regulamentarmos, nós conseguimos trabalhar o legado. E nós temos que trabalhar agora o legado advindo da mineração em nossa região. Acho que essa é a grande discussão, esse é o grande legado que nós podemos deixar para as próximas gerações e para que a gente não tenha que passar o pires de novo daqui a alguns anos dizendo o seguinte, olha, nós precisamos da estrada A, B, a Vale vai poder patrocinar, como eu vejo o Vanderlei Toa fazer com muita competência, cobrar, envolver a sociedade de Antônio Pereira. Você bem disse aqui, eu tenho um carinho muito especial para Antônio Pereira, porque eu tenho muitos parentes lá, muitos amigos, sempre fui muito bem acolhido. E Antônio Pereira talvez seja o local que mais simboliza a união de Mariana e Ouro Preto. Antônio Pereira, eu brinco que ali o ouro pretano é meio marianense, o marianense é meio ouro pretano. E eu tenho muita alegria em poder conviver em Antônio Pereira e mais do que isso, levar também ações do nosso mandato para Antônio Pereira. Mais do que a minha presença física, a minha presença levando recursos, levando desenvolvimento, debatendo o futuro de Antônio Pereira me traz muita alegria, assim como nós fazemos em todos os cantos de Ouro Preto e Mariana. Eu acho que o caminho passa por isso, regulamentarmos, buscarmos receitas permanentes, buscarmos um fundo que possa suprir crises. Amanhã, se o dólar cai, se o fomento à mineração do mundo deixa de existir da forma que tem existido nos últimos 2 anos, nós não podemos ser tão impactados como nós seríamos se isso ocorresse hoje. Então, acho que criar um fundo de estabilização, buscarmos legislar nesse tema em Minas Gerais, que é o estado que mais é impactado para o bem e para o mal pelo setor. Eu acho que é fundamental, a gente tem buscado fazer isso na presidência da Comissão de Desenvolvimento Econômico, temos buscado aproximar essa discussão da realidade do Estado e, consequentemente, aproximando do Estado, nós estamos aproximando de onde as coisas acontecem, que são nos municípios. Deputado, o senhor é o representante da região dos Inconfidentes aqui, já há 2 mandatos lá na Câmara. Qual que é o seu relacionamento com os prefeitos aqui da região? O Orlando Caldeira, de Taberito, o Ângelo Oswaldo e o Juliano Duarte lá em Mariana. Qual que é o seu relacionamento com ele? Olha, eu torço por bem da nossa região. Tem gente que às vezes acha que a política é feita a ferro e fogo, entendendo que você não faz parte da administração, então a oposição é um pensamento quanto pior, melhor. E eu sempre refutei muito esse tipo de pensamento, porque primeiro não fui criado para pensar dessa forma. Segundo, eu sou filho da nossa região, filho da nossa terra, e quando amanhã ou depois da manhã, né, deixar a vida pública, eu volto para cá com meus filhos. E eu quero uma cidade melhor, eu quero uma região melhor.
Eu quero estar em um município, em uma região que se desenvolveu ao longo desses últimos anos. E o que eu puder fazer para levar esse desenvolvimento ao lado dos prefeitos, para levar esse desenvolvimento ao lado dos mandatários dos nossos municípios, da região dos Inconfidentes, os nossos vereadores, eu farei. Para levarmos também com a sociedade civil. Eu tenho falado muito, Rodrigo, que a nossa sociedade civil está mais politizada, está se envolvendo cada vez mais, cobra recursos, cobra presença, cobra desenvolvimento, mas também está sempre de prontidão para poder ajudar. E isso é muito bacana. Nós somos uma região que tem cabeças pensantes na sociedade civil. Hoje mesmo eu estarei ao longo do dia na FAOP, sendo ali acolhido pelo presidente, pelos seus diretores, buscando projetos que a gente possa levar adiante na Assembleia e no Governo do Estado. Depois estarei na UFOP, com a nossa reitora Cláudia, que eu já estive com ela em algumas oportunidades, entendendo que é importante que a UFOP esteja cada vez mais envolvida no setor de desenvolvimento da nossa região. E sempre quando convidado, estarei no debate do desenvolvimento da nossa região, seja com os prefeitos de Itabirito, Ouro Preto ou Mariana, e seja com a sociedade civil representada por tantos e tantos cidadãos de bem que querem o melhor da nossa região. Então eu sou um soldado, eu entendo que aquele que exerce mandato tem o seu salário pago pela sociedade. Eu acho que nós temos que tirar essa ideia de que o deputado é uma figura distante. O deputado nada mais é do que um servidor público. Eu estou ali para trabalhar de segunda a segunda e ao final do dia a única coisa que eu peço a Deus é que me dê muita força para que no dia seguinte eu comece o dia cedo e possa errar menos, acertar mais, entregar mais e poder contribuir para uma sociedade melhor. Eu fui para a vida pública imbuído desses desejos e desses sonhos. E acho que na vida pública não tem cabimento nós ficarmos aqui de picuinha e de briga. O nosso problema do Brasil não é se nós somos direita ou esquerda. Sim. É a radicalização que tem imperado nas famílias, que tem imperado na rotina, no cotidiano da nossa sociedade. Nós temos que respeitar a opinião diferente, entender que em democracia é fundamental que se tenha oposição e que ela possa fazer bem feito para que ela vire a situação através do seu trabalho e não de picuinha, não de negatividade. Tiago, e falando de relacionamento com o prefeito, você tem relacionamento próximo com alguns vereadores aqui de Ouro Preto, então a gente ouve muito seu nome lá não, vamos atrás do Tiago para isso, vamos atrás dele para aquilo, e seu nome foi muito citado na questão do saneamento em Ouro Preto. E você é muito por dentro dessa questão da mineração. Até lá fora a gente conversava sobre a repactuação, sobre a Saneouro aqui na cidade, sobre encampação. E parece que agora Ouro Preto sendo reconhecido de fato como atingido pelo rompimento da barragem, Ouro Preto vai receber um recurso que pode ser investido no saneamento, no tratamento de água e de esgoto. Você acha que, você que está acompanhando, né, essa questão da Saneouro, você acha que a melhor saída, por exemplo, veio 300 milhões, a encampação custa 300 milhões, e a Saneouro também, lembrando que ela não é obrigada a aceitar. Você acha que esse é o melhor caminho para resolver esse problema da água em Ouro Preto? Eu vejo você falando muito e dá para perceber que você não gosta de muito imediatismo, você gosta de pensar mais para frente. Você acha que o melhor caminho é receber esse recurso, pagar essa empresa e tentar mandar ela embora ou outro caminho a se fazer? Eu acho que o melhor caminho é prestar um bom serviço para o ouropretano. O formato desse bom serviço pode ser estatal, pode ser privado, pode ser da forma que a gestão municipal entender que é melhor e a sociedade compreender que é melhor. Acho que por isso que tem que haver dentro do poder municipal executivo muita convergência com a população, com a sociedade, para escutar bastante e para errar menos. Quando a gente escuta bastante a nossa gente, quando a gente escuta a sociedade, a vontade popular e entende quais são os caminhos que a gente possa suprir as demandas, eu acho que nós vamos errar menos. Então esse pode ser um caminho, é importante que esse caminho seja referendado pelos técnicos e mais importante do que tudo, os 300 milhões hoje parecem muito, mas amanhã acabam. Então nós temos que ter também um olhar para quando esse dinheiro deixar de existir, nós vamos buscar fonte aonde? E eu acho que é isso que é fundamental. É pararmos de pensar somente em mandato e pensarmos em legado. Eu sempre digo isso. Eu acho que campanha deveria ser fruto de discussão apenas naquele momento ali de 30, 45 dias e a pessoa devia esquecer que tem pretensões de pleitos futuros e trabalhar simplesmente, exclusivamente para aquilo que ela foi eleita.
buscando, no seu exercício, deixar um legado. Então não vamos preocupar com os próximos 2 ou 3 anos somente. Vamos preocupar com os próximos 20, 30 anos. Para quando a mineração em nossa região deixar de ser pujante como é hoje. Porque nós já tivemos aqui o ciclo do ouro. Depois veio o ciclo do minério de ferro. E que nós tenhamos no olhar do amanhã o ciclo do turismo, porque foi assim que a Europa sobreviveu às suas guerras. Quando ela deixou de ter bens naturais. E hoje a Europa é pujante pelo turismo. Mas para a gente chegar a ter esse patamar, nós precisamos de avançar muito. Porque o turismo quer segurança, porque o turismo quer uma boa educação e saúde, porque o turismo necessita de uma malha viária boa, forte. O turismo precisa de muita coisa que nós ainda temos que implantar. Turismo que é água tratada também. Então, para que a gente possa gerar emprego e renda, diversificando a economia, nós precisamos fazer o nosso dever de casa para legado e não somente para mandato. Ô, Thiago, e quando você fala que 300 milhões hoje é muito, mas ele acabe e mais pra frente pode ser pouco, né? A gente assusta pelo tamanho do valor. E a gente tem um exemplo muito claro disso, que são os 35 milhões do Parque das Encostas aqui em Ouro Preto, que veio lá no final do último mandato do prefeito Ângelo, 2 mandatos depois, né? E se o projeto tivesse sido feito, apresentado e aprovado, a gente não tinha sido assolado pelo desabamento ali do Morro da Forca e tantos outros lugares. Você acredita que pensar mais pra frente, tratar o recurso público como público e não o meu mandato é meu, eu faço o que eu quero, é o melhor caminho? São 35 milhões que poderiam resolver em 2012. O valor era outro, né? O poder de compra era outro. Você acredita que tratar a coisa pública com mais seriedade é o caminho? 2 mandatos, 35 milhões deixados pra lá e agora tentando resgatar porque não fez um projeto. E Ouro Preto, quando chove, a gente sabe que derrete. É, né? Uma coisa triste. Você acompanhou essa coisa da chuva aqui em Ouro Preto no início do ano? Acompanhei. Sou muito solidário porque foi muito triste e impactante a questão da tragédia do prédio histórico, um patrimônio de toda... Não um patrimônio só dos ouropretanos, não, mas um patrimônio nacional. Ser... desfeito e em segundos aquilo impactou todos nós que temos um carinho muito especial e conhecemos tão profundamente as nossas riquezas ouropretanas. Mas eu tenho uma visão e eu entendo que o ontem já passou, sabe? Mas o amanhã está por vir. O que nós precisamos fazer é ter uma visão do que nós podemos fazer para hoje, para amanhã e para depois da manhã. Eu percebo algumas críticas, por exemplo, do nosso governo estadual atual. Mas nos últimos tantos anos ninguém fez e hoje eu estou fazendo A, B ou C. Olha, o salário estava atrasado e hoje eu estou pagando em dia. Poxa vida, para mim, na minha casa, pagar em dia os meus funcionários é obrigação minha. Eu não estou fazendo favor nenhum. Tudo bem, se antes não era feito, parabéns. Se você quer a palminha, a gente manda a palminha, mas o que mais nós podemos fazer? E aí, né? Nós queremos mais, nós queremos avançar, nós queremos um setor que seja pujante, que traga projeto de desenvolvimento produtivo, geração de emprego e renda, mas que também tenha um cunho social, que também tenha qualidade na educação. E qualidade na educação se a gente só vê com boa remuneração, valorizando aquele ser humano que está ali à frente dando aula, que é para os nossos filhos, que é para o filho do nosso vizinho, que é para o filho do nosso funcionário, mas que é para a sociedade do amanhã. Então eu penso que nós sabemos os gargalos de Ouro Preto, de Mariana e de Minas. O ontem já passou, mas o amanhã está por vir. O que nós precisamos fazer é ter dinamismo e entregar uma Minas melhor do que nós recebemos. Quando a gente é eleito, nós não fomos eleitos para atacar pedra e apontar os defeitos do que passou. Nós fomos eleitos para entregar um estado ou um município melhor do que nós recebemos. E se a gente não entregar, o tic-tac passa e nós vamos perder. Eu acho que essa é a grande sacada e eu acho que esse também é o grande valor da democracia. Que todos nós temos a bênção do voto ao final do mandato de todos aqueles que estão exercendo o mandato, que estão à frente da iniciativa pública, seja municipal, estadual ou federal. Tiago, e a gente está falando
Ouro Preto, Mariana e Itabirito, dessa região dos Inconfidentes. Até a gente chegou a falar de Ponte Nova e vem aí uma possível duplicação da 356. Vem radar e me parece que na semana passada já foi promulgado um aumento de 17,63% e um de 16 e pouquinho no transporte intermunicipal. Inclusive a passagem Ouro Preto Mariana está aumentando, Mariana Antônio Pereira está aumentando e Ouro Preto e Belo Horizonte, não se falou disso, mas vai aumentar. E com o pedágio de R$20 Ouro Preto ida, ou seja, 40 ida e volta, tende a cair também no nosso bolso. Como é que você enxerga esse aumento de passagem do governo estadual, mais a duplicação e o pedágio nesse valor? Para quem sai de Viçosa, por exemplo, vai até Belo Horizonte, chega a quase R$100. Romizeira, quando começou-se o estudo sobre essa duplicação, eu fui muito claro nas minhas redes sociais, explanei isso em um ofício longo e mais técnico do que político, logicamente, que eu não sou daqueles que é antipolítico, não. Acho que a política tem o seu simbolismo. Por isso que eu falo, a representação em nossa região, ela não se dá somente por emendas parlamentares ou por entrega de recursos. Ela se dá também para podermos fazer esses bons embates, que são importantíssimos, para que a gente possa também mostrar a visão de mundo que a nossa região entende como a melhor para o futuro. E lá, no começo do estudo de viabilidade técnica da duplicação e também por consequência do pedágio da BR-356, eu explanei muito tempo atrás que a nossa região não merece pedágio, a nossa região merece respeito. A nossa região é a região de Minas Gerais que mais entrega impostos e recursos para o estado de Minas Gerais, disparado. Nós somos, enquanto municípios, a menor região mineira, a região dos Inconfidentes. Se nós interligarmos com a região do Vale do Piranga, somos uma região grande, forte, pujante. Somos a região uma das que mais gera emprego, uma das que mais gera renda e uma das que mais gera impostos para Minas Gerais. Portanto, é uma região que tem como bater na mesa e cobrar também que o Estado possa diferenciar o seu serviço para com o nosso cidadão, com a nossa gente. Eu sou a favor da duplicação, totalmente a favor. Eu sou a favor de todos os radares, de tudo que traga segurança para a nossa estrada, para a BR-356. Até porque nós estávamos falando aqui de turismo, nós estamos hoje com turismo vindo do ciclismo, vindo das caminhadas ecológicas, maravilhoso, um turismo saudável, que o mundo inteiro quer. Nós temos paisagem para isso, nós temos um povo acolhedor, mas nós temos que ter segurança. Então eu sou a favor disso tudo, mas sou totalmente contra o pedágio. E por que eu sou contra o pedágio na nossa região? Não é porque é discursinho de quem quer jogar para a plateia, não. É porque eu acho que nós temos que tratar diferente os diferentes. A nossa região entrega muito, a nossa região tem um acordo a ser referendado do rompimento da barragem em Mariana, e nós não podemos aceitar que num acordo que já se especula que vai passar de 100 bilhões de reais, não seja possível, dentro desse acordo, nós pegarmos uma parte desse valor, que será uma parte muito insignificante, perto do valor vultoso que é, e fazemos toda a duplicação e garantimos que a mineração dê a manutenção ad eterna. Até porque, há 20 anos atrás, quando eu percorri essa região para estudar em Belo Horizonte, eu ia e voltava de van, eu trabalhava na Autopeça Mariana e tinha um carinho muito grande por Mariana, como tem até hoje, e vivi em Mariana naquela época, eu tinha meus 17 anos de idade. Eu ia e voltava de van e durava ali esse percurso 1h20, 1h30. Hoje você fazer esse percurso é mais de 2 horas. Por quê? Por causa do tráfego que nós temos permanentemente de segunda a segunda dos caminhões da mineração. Os caminhões da mineração trouxeram o debate da duplicação para a mesa de prioridades do governo. Então, eu acho que é nada mais justo nós cobrarmos do setor que é hoje um setor que mais usa a nossa região, também a contrapartida de não somente fazer a duplicação, mas também darmos a garantia de que a preservação da duplicação será feita por eles mesmos. Se precisarmos de uma mudança da lei estadual, nós faremos na Assembleia. Se precisarmos de criar um pacto dos poderes municipais, legislativo, executivo, nós vamos propor isso, mas eu acredito que pedágio jamais seria o melhor caminho para a nossa gente, que já é condenada a pagar muito. Custo de vida de Ouro Preto e Mariana por conta da mineração é altíssimo. Os aluguéis. Aluguéis,
nós estamos vivendo uma inflação permanente aí nos últimos meses, mas nós estamos vivendo ela maior ainda nas cidades mineradoras. Então nós temos que levantar essa demanda de forma técnica, mas de forma muito, 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 não somente responsável, mas firme. E eu a farei. Porque esse debate passará pela Assembleia de Minas para ser pactuado como foi o de Brumadinho, e nós não aceitaremos que o marianense, o ouropretano, o cidadão da região do Vale do Piranga pague mais uma vez a conta. Mas já está definido que vai ter essa licitação da estrada? Tem como mudar ainda? Como que tá esse pleito lá na Assembleia? Olha, Rodrigo, tem como mudar, primeiro porque eu acredito que nós vamos ter o apoio de todos os deputados da Assembleia no que se diz respeito a essa situação de Mariana. Segundo, que no pacto que foi feito e no acordo que foi feito do rompimento da barragem em Brumadinho, quase R$1 bilhão foram reservados para o anel de Belo Horizonte. Sim. Poxa, se tem um carinho tão especial para com o anel de Belo Horizonte, que eu acho que é legítimo. Uhum. Sim. Mas mais legítimo do que o anel de Belo Horizonte é a nossa alça-duplicação da BR-356, porque aqui nós somos diretamente impactados. Belo Horizonte foi indiretamente impactada pelo rompimento da barragem em Brumadinho. Nós aqui fomos diretamente impactados. E eu acredito que esse debate será técnico, mas será extremamente também firme por parte daqueles que estão exercendo mandato na Assembleia de Minas a favor da nossa região dos Inconfidentes, a favor do Vale do Piranga. Esse pedágio, se porventura viesse para a nossa região, seria impactante para a nossa gente. Eu tenho falado com algumas pessoas que me falam assim, Thiago, mas eu nem vou muito a Belo Horizonte. Eu falo, meu amigo, mas vai mudar a sua vida completamente, porque o cidadão que vai ao Ceasa, ele vai repassar o preço desse pedágio produto do Mercado Livre, para os alimentos. Mercado Livre, todos aqueles que compram em site vão ter o repasse do pedágio em suas compras. Nós vamos ter o repasse do pedágio nos restaurantes, no setor de cultura, de turismo. O cidadão que for vir com a sua família para cá, ele vai botar ali mais 20, 30 reais de pedágio no bolso e vai pensar assim, pô, para a Serra do Cipó eu não pago nada, para a Serra da Moeda eu não pago nada, para Macacos eu não pago nada. Então, para a própria Brumadinho, para o Inhotim eu não pago nada. Então, eu acho que isso tudo será levado em consideração com um debate firme e totalmente compromissado, meu e da Assembleia de Minas, para que nós não deixemos com que mais essa conta seja transferida para o cidadão da nossa cidade, da nossa região. Deputado, você está falando muito do custo de transporte aí. Em Mariana, o transporte público está gratuito atualmente. O que o senhor acha desse transporte gratuito municipal? Você acha que é possível estender isso para outras cidades? Você acha que no fim é bom, mas afeta em outra coisa? O que o senhor acha dessa medida? Eu acho que toda medida que visa isentar do cidadão do município algo com prestação de serviço de qualidade é bom. Nós falamos aqui da questão do saneamento básico e da água, sobre um fundo que poderia ser discutido e compensado pelo próprio setor público devido ao excesso de arrecadação. Nós temos lá em Mariana esse exemplo, que eu acredito que é um bom exemplo também a ser dado. Nós temos tantos outros exemplos que eu queria dizer que eu acho que também são prioritários. Nós não podemos deixar com que remédio falte às prateleiras das farmácias populares em Ouro Preto e Mariana, e isso é obrigação dos municípios. Nós poderíamos aumentar e avançar muito no setor de saúde na nossa região, investindo recursos para que a gente possa ser referência na saúde pública de Minas e do Brasil. Veja bem, setor de oncologia, qual que é a cidade referência em Minas Gerais? Muriaé, uma cidade que não tem mineração, que não tem excesso de arrecadação e é referência no setor de oncologia. Quantos e quantos pacientes que eu vi passar em meu gabinete que falam assim, Thiago, pelo amor de Deus, me ajude a ser encaminhado para Muriaé, porque ela é uma referência nessa área de saúde pública. E nós podemos fazer isso com um pacto regional, trabalhando saúde pública como prioridade. Nós podemos fazer também da educação em nossa região, uma educação que já foi em tempos atrás um exemplo para todo o Brasil, e eu acredito que é possível que volte a ser um exemplo para todo o Brasil.
trabalhando 4, 5 refeições para os alunos, dando dignidade para esses mesmos alunos, trazendo qualidade no serviço através de capacitação dos professores, como o fizemos. Eu lembro que o Celso Cota fez isso lá atrás, fazendo um convênio com a UFOP em Ouro Preto e garantindo a todos os professores a pós-graduação, que hoje é até muito mais fácil ser feita, que hoje nós temos aí um ensino à distância que traz essa condição para todos os professores, sem nem mesmo ter que percorrer longos caminhos, mas é importante que a gente traga o debate de qualidade em todos os serviços e, se possível, que esses serviços possam ser feitos totalmente custeados pela prefeitura. Eu acho que isso se dá pela arrecadação que nós temos, tanto em Ouro Preto quanto em Mariana. Mas é importante também que nós não façamos demagogia com dinheiro. É importante que a gente possa fazer as coisas visando médio e longo prazo. Nós não podemos fazer como eu vejo em algumas cidades mineradoras. Eu faço um carnaval em 6 meses, 1 ano, e depois vem a quarta-feira de cinzas para a sociedade pagar por muitos e muitos anos. Nós precisamos ter competência, nós precisamos ter equilíbrio e nós precisamos ter seriedade com dinheiro público. Ô, Thiago, só pra gente, antes de girar, a gente estava falando da 356, nas últimas semanas um debate muito grande, até com o representante do DR aqui no Pocinho, e ele diz que comprou 1.500 radares e está doando, vamos dizer assim, pro DENIT, mas em forma de consórcio. Se ele quiser, ele faz a instalação nos trechos necessários. Você acha que essa forma de convênio, você acha que deveria municipalizar esse trecho, que é muito perigoso, de Mariana até ali, Coelhos e Itabirito, que a gente toda semana tem um acidente. Coelhos teve um acidente horroroso no último final de semana. Exatamente. Carro em 3 motos. Você acha que o caminho é esse de fazer consórcios ou o caminho mesmo é municipalizar esse trecho? Que é muito habitado, inclusive. Olha, de forma geral, eu acho que associativismo, cooperativismo, consórcio, sempre faz muito bem. Primeiro, você consegue diluir recursos que muitas das vezes, individualmente, são recursos que, dentro de um processo licitatório, são vultosos para o município e a gente consegue um bom desconto quando trabalha em associativismo, né? Isso não é só na iniciativa pública, não. Na iniciativa privada, na iniciativa pública, unir quanto mais cidadãos, gente de bem, no caso dos municípios, a união dos 3 municípios, eu não tenho dúvida que traria um benefício imenso, seja para a municipalização dessa estrada, seja para outras ações regionais de saúde pública e tantas outras. Agora, quero trazer uma notícia boa também para a nossa região aqui, para a BR-356. Esses 1.500 radares que foram licitados pelo DR, nós tivemos audiência pública com o Robson, que é o diretor-geral do DR, que é uma pessoa competente, um bom amigo. Muitas das vezes as coisas não andam por falta de orçamento, por falta de recursos, a gente não pode condenar aquele que está à frente. Ali tem um cidadão que trabalha muito e que quer ver as coisas acontecer. O DR, o Robson, pouca gente sabe. Ele é concursado do governo federal, tem carreira no DENIT e foi cedido para o DR. Então, assim, é um mineiro que quer ver as coisas acontecerem, quer ver as coisas darem certo. Nós já tivemos audiência pública com ele, e nessas audiências públicas que nós tivemos com ele, tiveram a presença do meu amigo e vereador Vanderlei Toa, que também luta para que isso se estenda até a nossa Antônio Pereira. Nós tivemos com o Vantuíra uma audiência até virtual e com a sociedade civil de Cachoeira. Tivemos também com o Mercinho uma audiência pública com ele. E com os meus amigos, o vereador Sandrinho e também o Celcinho, que é suplente de vereador, mas que assumiu por um período e que também levantou essa bandeira importante. E hoje eu queria deixar uma notícia boa para o nosso cidadão ouropretano, marianense. Os radares que foram licitados, os 1.500 radares, todos eles já têm pontos de entrega. E a nossa região, nosso trecho da BR-356 será um desses pontos de entrega prioritários dessa primeira licitação que foi feita pelo DR de 1.500 radares. Então, eu acredito que nas próximas semanas nós teremos aí a instalação, mesmo sendo estrada federal, há esse acordo entre o DENIT e o DR, buscando priorizar locais de maior vulnerabilidade.
e nós conseguimos incluir o nosso trecho nesses locais. Estaremos aqui entregando junto ao DR e eu aproveito para parabenizar a sensibilidade do diretor Robson de nos atender e atender o pleito do cidadão ouropretano da nossa região. Inclusive, nesse momento está acontecendo até uma reunião entre o Matheus Pacheco, alguns vereadores, e o Robson, possivelmente para trazer essa notícia, e a gente já está adiantando. Agora, 11h07, daqui a pouquinho a gente volta, não sai daí. Aqui tem mais música, notícia e promoção, só da Real em toda a região. Ei você, cidadão de Ouro Preto, a Secretaria de Saúde tem um recado para você. As vacinas contra a Covid-19 destinadas aos adolescentes e adultos estão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde da sede e dos distritos. Adolescentes e adultos não precisam mais aguardar novas convocações. Basta se dirigir à UBS de referência quando chegar a data da próxima dose, conforme escrito no cartão de vacina. A vacina para as crianças de 5 a 11 anos não ficará disponível nos postos. Para este público, a Prefeitura continuará divulgando o cronograma de vacinação nas redes sociais. Fique atento! Cada UBS terá um dia específico na semana para aplicar a vacina contra a Covid. Nesse dia, as unidades não realizarão vacinação de rotina. Prefeitura de Ouro Preto. O futuro é feito agora. As ofertas mais fresquinhas da cidade estão no Hortifruti Cooperouro, válidas nesta terça e quarta na feira. Melancia, 1,68 o quilo. Batata doce roxa, 2,48 o quilo. Banana prata ou mamão Havaí, 3,98 o quilo. Uva Vitória bandeja 500 gramas ou cebola miúda o quilo, 4,98. Ofertas válidas dias 17 e 18 de maio. Cooperouro, a sua cooperativa. Salvar vidas. Um propósito que pode mudar o mundo para uma mesma direção. Comprometidos e engajados, ficamos mais fortes, mais protegidos. No trânsito, é assim também. Faça o certo e exija do outro a mesma atitude. Consciência é o caminho onde juntos salvamos vidas. Maio Amarelo 2022. Real FM. Último show do Skank em Ouro Preto. Planeta Ouro Preto com Skank. Ingressos à venda pela Central dos Eventos. Corra e garanta o seu. Uma realização. Agência Cultural FCA. Visite todos os sábados no estacionamento do Centro de Convenções de 6 às 11 horas da manhã a Feira Livre, promovida pela Associação dos Produtores Hortifrutigranjeiros de Mariana e Prefeitura de Mariana. Uma variedade de produtos, desde alimentos sem agrotóxicos, produzidos pelos agricultores da região, até utensílios para a sua casa. Todos os sábados, no estacionamento do Centro de Convenções, de 6 às 11 horas da manhã. Venha conferir. Prefeitura de Mariana, construindo uma nova história. O seu som toca aqui. Real FM 90.1. Inverno é na Americana Modas. Para enfrentar a estação mais fria do ano, pagando bem pouquinho, vá direto na Americana Modas. Temos moda completa, artigos em lã, jaquetas, casacos, peças em moletom e um sensacional estoque de cobertores, mantas e edredons. Eu disse Americana Modas, a moda de vender barato. Cartão de crédito em até 10 vezes sem juros. A Americana Modas fica ali, Rua São José, número 131A, Centro, em Ouro Preto, em frente à Caixa Econômica Federal. O Boticário preparou descontos especiais para as fragrâncias que Minas Gerais inteirinha ama demais da conta. Aqui, imagine levar para casa aquela perfumaria queridinha. Ou quem sabe presentear seu amor com a fragrância do Bote preferida. Tá na hora de surpreender, então. Tem para todos os gostos. Compre no site do Boticário, na loja mais próxima, com o revendedor
Ou se preferir, peça pelo WhatsApp 0800 744 0010. Promoção por tempo limitado. Perfumaria é O Boticário. Real FM. Na hora de fazer suas compras, escolha o Supermercado Itacolomi. Há 20 anos com o melhor preço, a melhor qualidade e um excelente atendimento. Lá você encontra açougue, hortifruti e padaria, com o melhor pão da cidade. Aberto de segunda a sexta, das 9 da manhã às 7 da noite e aos sábados, das 8 da manhã às 6 da tarde. Aceitamos cartões de crédito, débito e alimentação. Supermercado Itacolomi, Avenida JK, 720, Bauxita, 3551-2930. A Orotec Tecnologia tem o melhor sistema para proteger a sua casa e família, com 10 anos de experiência no mercado em elaboração de projetos e execução de cabeamento estruturado, telefonia, segurança eletrônica, projetos de combate a incêndio e pânico, além de controle de acesso. Pensou em proteção do seu imóvel e da sua família? Pensou Orotec. 31 3603 8294 ou ourotec.com. Os moradores de Ouro Preto e região já sabem. Segurança, agilidade e preço justo, tudo isso só no aplicativo OP Expert. Precisou, é só chamar. Então já sabe, para facilitar suas compras, para ir e voltar do trabalho, levar seu filho na escola, sair para tomar aquela cervejinha gelada com os amigos, chame pelo aplicativo. Sempre terá um carro do Expert perto de você. OP Expert. Há quase 4 anos o aplicativo de corridas de Ouro Preto. Baixe pelo link meuapp.mob/OP Expert ou no Instagram @OP Expert. Ministério do Turismo e J. Mendes Mineração apresentam segundo Festival de Popularização do Teatro de Ouro Preto, de 27 a 29 de maio no Teatro Casa da Ópera, com espetáculos infantis e de comédia para todas as idades, de forma gratuita. Lei Federal de Incentivo à Cultura. Patrocínio J. Mendes Mineração. Apoio Prefeitura de Ouro Preto, Premaf, Autoescola Sinal Verde, Casa e Acabamentos. Realização Enquanto Isso em Ouro Preto, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Não deixe para presentear quem você ama depois. Na Rara Ouro Preto você encontra os melhores presentes em semijoias. Trabalhamos com peças de qualidade e temos uma vasta variedade de semijoias para você, além da garantia de 1 a 10 anos em nossos produtos. Entregamos na sua casa e o melhor, você pode parcelar em até 12 vezes sem juros. Confira nossa loja na Rua São José, 182, Centro Ouro Preto. Aproveite e visite nosso Instagram, @rara.ouropreto. Ele é super, ele é demais, é o botijão da Super Gás Brás. É o melhor na segurança, no peso e na entrega, é garantia pra sua família. Chama que é super, chama que é gás, é o super botijão da Super Gás Brás. Chama que é super, chama que é gás, é o super botijão da Super Gás Brás. Vila Rica Gás, Super Gás Brás e água mineral Ingá. 3551-2879. 3551-2879. Chama que é super. Real FM 90.1. Olá, está no ar o Notícias da Vale, edição Ouro Preto e Mariana. De 20 a 22 de maio, igrejas, monumentos, praças e espaços culturais de Ouro Preto e Mariana serão palco para o Festival Estrada Real. Na programação estão vários nomes da música instrumental brasileira, incluindo Chico Lobo, Toninho Horta e Nivaldo Ornelas. E o repertório passa pela história desse gênero cultural em nosso país, indo desde produções da época colonial até os dias de hoje. Leonardo Conde, da VFC Produções, que é responsável pelo evento, fala um pouco mais. Depois de passar por Tiradentes, o Festival Estrada Real chega em Ouro Preto e Mariana, com apresentações emocionantes que acontecerão em diversos espaços das duas cidades. O melhor é que a entrada é franca e os ingressos serão distribuídos por ordem de chegada no próprio local, sendo limitado a lotação de cada um deles. Estamos ansiosos para receber todos vocês. Esperamos lá. O Festival Estrada Real tem o patrocínio do Instituto Cultural Vale por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Saiba mais em www.festivalestradareal.com. Esse foi o Notícias da Vale, edição Ouro Preto e Mariana.
Você que é apaixonado por duas rodas, não pode deixar de conhecer a Ouro Motos Multimarcas e a Motocar Mariana. Motos, peças, oficina, acessórios e boutique com tudo que você precisa pra sua magrela. Ouro Motos Multimarcas e Motocar Mariana. Acesse ouromotos.com.br e confira o nosso estoque. Ouro Motos Multimarcas, Avenida JK 557, Bauxita Ouro Preto, 3551-2202. Motocar Mariana, aluguel e venda de veículos. Avenida Nossa Senhora do Carmo, 80, Mariana, 3557-1198. Real FM. Seu estofado novo de novo é com a GT Lava Jato. Mais limpeza, confiança, menos odores e mais segurança. Confira nossas condições para deixar seu sofá, colchão, cadeiras e tapetes como se tivessem acabado de sair da loja. Limpezas a partir de R$20. É só no GT Lava Jato. Faça seu orçamento sem compromisso. GT Lava Jato, Rua das Hortências, 61, Santa Cruz, 98612-9541. GT, a melhor opção de limpeza de estofado na região. Sabores que aquecem Farid Supermercados. No Farid Supermercados tem sempre ofertas especiais para os melhores momentos. Olha só, lombo suíno congelado só R$ 13,98 o quilo. Bacon paleta Imperatriz R$ 19,80 o quilo. Arroz campineiro 5 quilos R$ 15,98. Feijão preto tipo A 1 quilo R$ 7,48. Achocolatado 3 Corações 700 gramas, R$ 8,48. Detergente Limpol 500 ml, R$ 1,79. Farid Supermercados, tão perto, tão completo, tão seu. Tão perto, tão completo, tão seu. A Azevedo Ouro Preto tem os melhores preços e condições de pagamento para você presentear a sua mãe. Lavadora de roupas 10 quilos, somente R$ 499. É isso mesmo, 499. Batedeira 3 velocidades, R$ 129,99. Fogão 4 bocas com pé, R$ 649,99 à vista. Promoções válidas até 31 de maio. Confira condições de pagamento à vista e a prazo dividimos em até 12 vezes sem juros. Azevedo, de A a Z, o melhor para você. Real Entrevista. Real FM 90.1. Pois é, estamos de volta para o nosso segundo bloco aqui na 90.1 do Real Entrevista. Hoje recebendo o deputado Thiago Cota. É pré-candidato a deputado estadual também ou federal? Vai mudar dessa vez? Meu irmão Romizeira, eu ainda não sou pré-candidato não, porque eu acho que uma das coisas que tem prejudicado o Brasil são as candidaturas permanentes. Me parece que a pessoa acaba de se eleger para algo e já começa a ser candidato para outra coisa. Então eu sou deputado, trabalho firmemente, diuturnamente para entregar o meu melhor. E no momento propício, eu ainda acho que está cedo, nós vamos debater com as nossas bases para poder decidir que rumo tomar. Aqui a gente fica com esse negócio, né, Rodrigo? Falar deputado, que é candidato a deputado, que a lei é meio... Até porque a lei brasileira eu acho meio hipocrisia. Todo mundo sabe, não tô falando no caso do deputado, não, mas vai sair, não tem como. O Lula, por exemplo, é pré-candidato a presidente. Todo mundo sabe que ele vai ser candidato a presidente. O Lula é pré-candidato a presidente há 25 anos. Exatamente. Acho meio hipócrita você ter que falar pré-candidato por causa de lei eleitoral. Falando em política, vamos falar um pouquinho da situação política de Mariana, deputado. Seu pai foi eleito, mas não tomou posse. E Mariana fica nessa insegurança. Nunca se sabe o que vai acontecer lá. O Juliano tá fazendo lá sem entrar no mérito da administração dele, mas não se sabe o que vai acontecer ano que vem. Pode ser que tenha até uma eleição indireta em Mariana, onde os vereadores vão eleger um prefeito, que seria o próximo presidente da Câmara. Como que você vê essa situação política de Mariana? E Mariana é uma coisa engraçada, né? Tem sempre isso lá, é sempre um prefeito caçado. Tá difícil de completar o ciclo normal de 4 anos um prefeito lá. Parece que Mariana tá dentro daquele discurso da Dilma, né? Quem ganhou não vai perder, quem perdeu não vai ganhar E outra coisa, você não acha que demora demais a justiça pra julgar isso? Era para ser cômico se não fosse trágico. E eu digo isso com a certeza de que se nós, sobretudo aqueles que exercem mandato, não valorizarmos a democracia,
Nós vamos ter dias duros no nosso país. E a democracia não pode ser valorizada só quando é de encontro com os meus interesses políticos. Eu não posso defender a democracia quando o vencedor sou eu somente. Eu tenho que defender a democracia, sobretudo quando o vencedor não é do nosso grupo político. Porque aí eu vejo que há a diferença do oportunismo político para aquele que de fato quer um Brasil melhor. Portanto, quando eu digo assim, olha, eu acho que Mariana hoje perde, eu acho que o Celso tem perdido no campo pessoal, porque eu sei da sua luta, eu sei das suas intenções, do desejo que ele tem de fazer algo para Mariana, que seja algo que possa mudar a realidade recente da nossa cidade. Eu sei do sonho que ele tem de continuar transformando vidas através da gestão municipal. Seria muito mais cômodo para o Celso, Rodrigo, tá no conforto da sua aposentadoria, um homem de 60 anos que trabalhou desde os seus 12 anos de idade. Todos nós conhecemos a história dele, foi engraxate, foi garçom, foi empreendedor, teve restaurante, teve autopeça Mariana, trabalhou incansavelmente, foi entrar para a vida pública com 40 anos de idade e acredito que deixou um legado muito forte, Mariana, porque se não tivesse deixado esse legado tão forte, Mariana, mesmo com todas as ações que pesavam contra ele e uma candidatura contrária ao poder público municipal, à máquina pública municipal, ainda foi eleito com uma diferença de votos acachapante. Então eu acho que a gente tem que ser realista com o peso político dele e acredito que quando ele decidiu ser candidato porque ele entendia que ainda tinha uma missão para com Mariana. Ele não escolheu o caminho do conforto, não escolheu o caminho mais fácil, e sim escolheu o caminho do embate, como sempre foi o caminho que percorreu a sua vida. De trabalho, de embate, de entrega e de dedicação. Isso sem desmerecer nenhum outro que esteja também militando e buscando uma vida e um legado e um trabalho na nossa cidade. Mas o Celso, eu posso falar com muita certeza, porque sou filho dele, ele tem na sua vida a vocação de servir, de fazer o bem para Mariana. Agora, independente de quem fosse o candidato eleito, do município que fosse em nosso país, eu defenderia, como o defendo em Mariana, a democracia, o poder das urnas, a vontade popular. Se essa pessoa pode disputar uma eleição e ir para as urnas, ela deve de ser levada em conta também na hora de tomar posse e governar. Porque governar é o serviço de fazer o bem para todos através da maioria que assim escolheu na urna. E nós ali em Mariana não estamos, através do processo que se arrasta há quase 2 anos, respeitando a vontade popular. Então acho que isso tem que ser dito, porque esse debate ele se dá na esfera federal, na esfera estadual, e a gente não pode ter um discurso para cada momento, né? Ah, não, meu campo político é contrário a A, então minha visão de mundo é essa, mas se for a favor de B, minha visão de mundo é outra. A minha visão de mundo é a mesma, seja para quem for. Aquele que foi eleito deve de governar para o bem ou para o mal, até porque na democracia nós temos o poder popular que emerge a cada 4 anos e nós, se começarmos a pôr esse poder popular em dúvida, nós vamos botar as instituições no nosso país também em dúvida e nós estamos vendo isso ocorrer todo dia na imprensa maior do nosso país. Isso é uma crítica que eu tenho ao sistema eleitoral brasileiro, ao jurídico também. Se não puder tomar posse, não deixa nem disputar a eleição, né? Pra que disputa, depois não pode tomar posse? Mas a gente fala não só pra região dos Inconfidentes aqui, pra Mariana, mas em Ouro Preto, Itabrito, muita gente não sabe qual foi o motivo por que o Celso não pôde assumir. Olha, veja bem, o Celso tem um processo de 2001. 2001, isso tem 21. Há 21 anos atrás. 21. Esse processo de 2001 era por autopromoção em um meio de comunicação local. E eu sempre falo muito isso. Se você for olhar autopromoção em meio de comunicação local, você tem que caçar todo mundo que é da vida pública. As pessoas no interior, e eu percorro o interior de Minas Gerais há mais de uma década, conheço de ponta a ponta o nosso estado. Seria algo como uma campanha eleitoral antecipada? Só que meio sem lógica. Uma campanha eleitoral antecipada 4 anos antes de uma eleição de quem acabou de ser eleito.
Então é uma coisa meio sem lógica, mas tudo bem, vamos respeitar a ação de quem a propôs e vamos respeitar também o julgamento, eu acho que isso é fundamental também. Mas ali foi feito um julgamento, ele foi exitoso no processo em primeira instância, perdeu em segunda instância a revelia, mas perder a revelia no mundo jurídico tem o mesmo peso. Ele perdeu o prazo, não conseguiu se defender no prazo devido, perdeu a ação em segunda instância e por conta dessa ação que ele perdeu, ele ficou inelegível por um período. O problema é, os nossos advogados, aqueles técnicos que nos atendem, que nos deram muita confiança e nos dão muita confiança de que este prazo já prescreveu. E que, portanto, ninguém pode ser condenado à revelia pela eternidade. E se esse prazo já prescreveu, ele poderia ser candidato. O que ocorre é, quando a pessoa disputa a eleição e ganha, que ela, no caso do Celso, vai recorrer para as instâncias superiores para se definir se o entendimento do grupo político dele, candidato, é o entendimento também do judiciário ou não. E é o que nós estamos hoje vendo arrastar. Quem paga o maior preço desse arrastamento processual é a população de Mariana. Nós não queremos isso. Nós queremos ver Mariana administrada de forma democrática. E a Mariana que nós queremos, ou pelo menos que a maioria da nossa gente quis, é uma Mariana administrada pela pessoa do Celso Cota. Eu acho que Mariana, eu brinco que quando eu deixar de ser político, tiver um tempinho a mais na minha vida, eu vou fazer um livro sobre a história política de Mariana, que ela é conturbada. Conturbada demais. Se você pegar aí os últimos 10, 12 anos, é tanto entra e sai, e isso não faz bem para nossa cidade, isso não é bom. Eu trabalho em 80 municípios, Rodrigo, tenho um apoio de 30 prefeitos. Quando chega até mim... Tem algum com a situação parecida com Mariana? Historicamente, eu acho que Mariana é a única cidade de Minas Gerais que tem tanto entra e sai. Agora, eu tenho falado por onde passo. Quando o assunto começa a ser jurídico e não político, é um assunto que não me interessa. Eu não trilho o caminho do judiciário, não dou pitaco, não questiono, justiça se respeita a decisão final, se acata, mesmo não concordando, e ponto final. Se nós ganharmos a ação, eu acho que vai ser um brinde à democracia. Se nós não ganharmos a ação, vamos lamber as feridas e vamos para a disputa. A vida inteira, nós disputamos em Mariana. Enquanto tiver um cota dentro de Mariana, vai ter disputa. Tem uma previsão, deputado? Você acha que chega nesse ponto da Câmara eleger um novo prefeito? Ou será que consegue esse julgamento antes? Eu espero que sim. Não há nenhuma procrastinação por nossa parte, porque imagine bem, nem teria porquê. Sim, então, isso é por conta do judiciário nós estamos fazendo de tudo para que se julgue com muita celeridade, para que, respeitando o resultado do julgamento, nós possamos tomar o caminho que seja melhor para a cidade. E eu acho que sempre o caminho melhor é o caminho das urnas. Deputado, já que a gente está falando de Mariana, tem recado do ouvinte. A ouvinte está mandando uma mensagem para você, agradecendo sobre a Sandrinha de Mariana. Gostaria de agradecer o deputado e conterrâneo Tiago pelos 200 mil que ele indicou para as escolas do município. Escola de Barro Branco, Barroca, Dom Oscar, no Cabanas, Vargem. Vai ajudar demais o recurso para a compra de material. Falando que a turma está muito feliz. Eu sou muito amigo da Sandrinha. A Sandrinha é como se fosse uma irmã nossa, é uma companheirona que gosta de política, que tem paixão em ver as coisas acontecendo, que é uma militante em prol de Mariana. Eu queria aproveitar também a fala dela para poder estender meus cumprimentos de forma muito especial a todo cidadão, todo amigo e amiga marianense. Eu tenho muito orgulho de ser gaveteiro, tenho muito orgulho de ser marianense. Eu tenho muito orgulho de ter em Ouro Preto a cidade irmã que é de Mariana. Nós conseguimos ao longo desses 10 anos, eu acredito, quebrar um pouco dessa ideia de que Ouro Preto é uma coisa, Mariana é outra. Eu sempre ao longo da minha vida preguei que Mariana e Ouro Preto deveriam e são hoje uma coisa só. Por isso que nós entendemos que o crescimento de uma e a pujança de uma vai fazer com que a outra também cresça, e é isso que nós temos que promover: união, desenvolvimento regional, e agradecer a nossa gente marianense, em especial também alguns vereadores com que nós estivemos juntos nos últimos dias e que me deram a alegria de poder também levar demandas importantes da nossa cidade, que a gente pode, através dessas demandas, também discuti-las com o Estado e levar progresso para o nosso município, porque afinal, eu acho que todo mundo que está à frente da vida pública quer fazer o bem para aqueles que confiaram o voto em nós. Então lá em Mariana, né, o vereador e meu amigo Zezinho Salete, meu querido amigo vereador Marcelo Macedo, os meus vereadores amigos, companheiros da Sandrinha do Avante, Penico e Maurício,
Cumprimentar de forma muito especial o Preto das Cabanas, que é vereador, que é meu amigo, que é competente, tem feito um belo trabalho na Câmara, esteve recentemente conosco. Então são amigos que a gente tem adquirido aí ao longo da vida e tem muito orgulho de poder citá-los, o Fernando Sampaio, Ronaldo. Eu tenho muito orgulho de poder ter uma boa convivência com aqueles que querem o bem da nossa região. Deputado, vamos falar de partido agora, que até pouco tempo atrás você estava no MDB e foi pro PDT. Mas antes da gente entrar nessa história do PDT, eu quero entrar na história do MDB, porque tudo em Minas Gerais está se encaminhando para uma aliança entre PSDB e também a nível federal, para uma aliança, aliás, a nível federal encaminha-se PSDB e MDB. E o Aécio voltou, né, aos holofotes, dizendo aí que a candidatura do Dória é prejudicial ao PSDB e a Simone Tebet pode vir como vice nessa chapa. Queria a sua opinião sobre isso, essa história do PSDB se aliando ao MDB, o Dória sendo julgado para escanteio, o Aécio, né, parece que quer vir como candidato a presidente. Olha, eu tenho uma alegria hoje estar no PDT e poder falar um pouquinho do Ciro. Deixa o pau quebrar. Eu gosto de ser cirista, eu acho que terceira via... O pessoal só fala muito de terceira via, mas quem está em terceira é o Ciro. Então a terceira via devia ser o Ciro. Porque o cara está em quinto, sexto, oitavo e fala em terceira via. Terceira via no Brasil nas últimas eleições e também nessas eleições, pelo que eu vejo dos institutos de pesquisa, extremamente consolidado é o Ciro, é uma boa alternativa para o Brasil. Eu acho que é uma boa alternativa, sobretudo, porque o Ciro simboliza muito do que há de bom nos dois campos políticos. Eu acho que o Ciro é uma candidatura que traz um equilíbrio, que tem visão de futuro, que é competente, porque foi prefeito, porque foi deputado estadual, porque foi deputado federal, porque foi governador, foi ministro 2 vezes, ministro do bom governo do Lula. E porque eu acho que terá o apoio de todos nós pedetistas para poder ajudá-lo também nessa missão árdua de governar um país complexo como o nosso. E hoje poder estar no PDT é uma alegria para mim. Então assim, eu falo um pouco mais do PDT, um pouco menos do MDB. Agora eu posso também dizer a você com muita certeza, eu deixei de estar no MDB, mas ali tenho inúmeros amigos. A minha convicção pelo PDT foi por querer o PDT, não por ter divergências com o MDB. Eu tenho inúmeros amigos do MDB. Eu, após a minha filiação ao PDT, eu fui até a sede do MDB, tive uma conversa longa, publiquei essa conversa com o presidente estadual do PMDB, explicando a ele que eu entendia o meu sentimento, o meu coração, de que eu poderia ser mais útil no PDT, numa visão de política extremamente de base, um PDT que é enraizado na nossa região, mas também em Minas Gerais como um todo. Um PDT que na Assembleia também trabalha de forma muito unificada e um PDT que eu acho que para Minas e o Brasil trará boas novidades e trará, sobretudo, e aí eu acho que é uma pauta importante, leveza, mais generosidade, mais simpatia para esse debate tão raivoso que nós estamos vendo aí no campo nacional. O problema no campo nacional é que não existe meio termo atualmente, né? Se você fala, aqui na rádio já teve isso, você fala, obviamente os dois candidatos que são os mais Lula e o Bolsonaro, os mais evidentes, tem prós e contras, mas se você fala mal de algum, o outro já te ataca, a base dele já te ataca como se você estivesse falando bem do outro, não é isso. O problema do Brasil é que ultimamente a gente não está escolhendo quem você quer que ganhe, você escolhe quem você quer que não ganhe. Agora, eu penso que esse debate de quem você quer que não ganhe, ele deve ser guardado para o segundo turno. Sim, nós concordo temos que tentar, plenamente. no primeiro turno, pautar mais as ideias. Porque se nós pautarmos já de cara só o radicalismo do anti-direita e anti-esquerda, nós vamos perder espaço nobre de uma discussão importante para o futuro do Brasil, que deve se dar através das ideias. E eu acho que nós temos bons candidatos, boas alternativas para o Brasil, e que é importante que essas alternativas se deem não só no ataque ao outro, mas sobretudo naquilo que se quer fazer e construir para o amanhã, né? E a gente para pensar também, deputado, quando você vai para o PDT, a gente lembra do Alencar. São dois que têm uma base forte aqui na nossa região. Teve uma conversa com o Alencar ou
Não aconteceu conversa ainda. Não, teve. Eu dialogo muito bem com o Alencar. O Alencar me ligou com aquele jeitão que vocês conhecem dele. Teve aí semana passada. Falou assim, pô, você tá no PDT, caramba. Eu falei, só tô no PDT. Eu, mais do que tô no PDT, Alencar, eu sou pedetista. E agora nós vamos ser todos ciristas e ser todos imbuídos de um pensamento só de termos uma pauta de unificação do partido. Tirando as brincadeiras, eu acho que tem uma coisa que é muito séria no Brasil. Um país que tem 40 partidos é para não levar a sério partido. Uhum. Eu tenho falado isso, não é porque eu tô no PDT, não. O PDT tem muita história, tem muita raiz. Eu tenho falado isso porque eu acredito que esse excesso de partidos é extremamente danoso para o Brasil, mas extremamente danoso. E a gente fala pouco disso. Eu queria ver um candidato dizendo assim, olha, qual que é a diferença estatutária do PT para o PT do B? Estatutária. Se você pegar o estatuto, é um copia e cola. PT do B pro PTB. Mas, gente, um é Partido Trabalhista, o outro é Partido Trabalhista do Brasil, então o outro é da China, o outro é Partido Trabalhista brasileiro. Então, o PDT também é o Partido Democrático Trabalhista. Então você vai começando a perceber que há um exagero vale nada, né, de siglas no Brasil que faz um mal danado, que faz nós gastarmos 4 bi com fundo eleitoral. Aí eu vejo gente falar assim, não, se gasta muito com política, mas no fundo eleitoral vai lá e pega o fundo eleitoral. Então assim, peraí, nós temos um exagero com o fundo eleitoral público, não estou dizendo se deveria se ter ou não, mas é um exagero estarrecedor. Nós temos um exagero de partidos. Eu acho que para um país sério, nós tínhamos que ter um partido de extrema esquerda, de centro-esquerda, de centro-direita, de direita e de extrema-direita. Nós vamos sair de 40 para 8. E aí você consegue identificar melhor a ideologia de cada partido, né? Hoje é impossível saber a ideologia de qual partido. Óbvio que tem os mais extremistas, mas na média, assim, pouco quer dizer em qual partido o candidato está. E o cidadão, quando você diminui a quantidade de partidos, ele começa a se tornar mais o quê? Partidário. Sim. Hoje o cidadão não é partidário. Eu tenho convicção de que 90% das pessoas que votam em mim, votam na minha pessoa, votam naquilo que eu fiz. Não votam no partido que eu estou. E por que isso? Porque com essa quantidade de partidos, é impossível a pessoa escolher, ou falo pelo menos a grande maioria das pessoas, escolherem o candidato pela questão partidária. Haja visto que nós temos inclusive um presidente da República que fundou um partido que era minúsculo e que disputou a eleição e ganhou a eleição com milhões e milhões de votos. E eu acredito que ninguém ali votou no partido. E queria fundar outro, né? E queria fundar outro que se fosse candidato por outro, a votação que ele porventura tiver não vai mudar, porque as pessoas não votam nos partidos. Vota não. Alguém tem dúvida? Eu vou até criar uma polêmica aqui, mas alguém tem dúvida? E aí é uma posição muito pessoal minha. Alguém tem dúvida que o Lula é maior que o PT, gente? Nenhum. Então as pessoas hoje elas estão... que o PT não conseguiu outro candidato depois do Lula. Então as pessoas hoje, elas estão muito mais voltadas para a figura daquele que representa do que para a figura partidária. E acho que isso não é um debate que nos levará a dias melhores. Não é ruim de tudo, né? Não, eu acho que nós temos que ter partido forte. Mas nós temos que ter partido forte com menos quantidade. Com 40 não tem como, é impossível. Você acha que essa mudança é viável na próxima década, pelo menos? Olha, eu acho, Rodrigo. Sabe por que eu acho? Porque vai se tornar impraticável a relação do parlamento com o executivo, com tantos e tantos parlamentares individuais ali no jogo partidário. Porque o cara pensa assim, eu vou trair o partido e vou ficar com A, com B, com C, porque na janela partidária eu mudo. E por que o cara muda também? Porque ele não tem, dentro de uma coalizão partidária, uma união entre partido e eleitor. Um exemplo meu mesmo. 80% das cidades que eu atuo nem tinha um MDB ao meu lado. Tinha um MDB no campo político contrário. Então é uma situação muito interessante isso. Mariana, Ouro Preto é exceção a essa regra,
O MDB de Mariana e Ouro Preto sempre me acolheu muito bem, eu tenho muito carinho pelo partido em Mariana e Ouro Preto, mas se você for aqui nas cidades vizinhas, Ouro Branco, que eu fui majoritário nas últimas eleições, o MDB não estava ali no campo político nosso, Piranga não estava no campo político nosso, com a cidade vizinha. Eu tenho muitos exemplos. E por que disso? Porque é uma quantidade tão grande de partido que se torna meio que irrelevante a sigla, se torna muito mais relevante as pessoas. Eu até acho que partido é grande ou pequeno por quem o pertence ali, né? Pelas pessoas que fazem parte do seu quadro partidário. Mas nós não podemos ter tanta quantidade de partido, porque isso confunde o eleitor e isso faz com que o executivo muitas das vezes se torne refém de blocos partidários no debate com o legislativo, que eu acho que não é salutar para o Brasil. Deputado, e a gente vê essa divisão, né? A falar, agora tá lá no partido do Alencar e tem a Duda Salabert também. O que muda pra você com dois expoentes, assim, né? Da política totalmente de lados opostos, vamos dizer assim, no campo, né, de atuação. Porque a Duda defende os trans e tal, e o Alencar tá lá daquele jeitão dele, né? Todo Alencar de ser. O que muda pro Thiago Cota? Eu acho muito bom, porque é diversidade. Eu sou daquele que sempre gosta de debater com quem pensa diferente da gente. Eu quero aprender, eu quero evoluir, eu quero melhorar. E eu não vou melhorar debatendo com aquele que pensa assim como eu. Uhum. Isso é igual casamento. Você não pode casar com uma cópia de você. Você tem que casar com alguém que te complementa, que te soma. E eu penso que na política é a mesma coisa. Eu, no PDT, eu tenho uma alegria de perceber assim, a militância da Duda, a militância do Mário Erinja, que é um deputado federal presidente do partido há 6 mandatos, que é um médico competente parlamentar e que engrandece muito o nosso partido. A raiz do PDT é muito forte. Eu, semana passada, estava lá em Itabira, ao lado do prefeito de São Gonçalo do Rio Abaixo, que foi deputado estadual comigo, que irá estar conosco nas caminhadas deste ano e dos próximos anos, e que é um grande amigo, que foi através dele que eu recebi o convite para me adentrar ao PDT, porque conhece o nosso trabalho lá em 14 e 18, que fomos parlamentares juntos, e hoje está lá à frente de uma cidade importante, que é São Gonçalo, uma cidade que tem as mesmas vocações da nossa região, uma cidade mineradora, e que tem os problemas, as benesses e os problemas das cidades mineradoras. E estávamos lá falando de PDT na região, falando de PDT raiz, falando dos vereadores do PDT de Itabira que necessitam de ter um apoio, ter um trabalho mais próximo da Assembleia de Minas, e eu tenho buscado isso. Nessa nova fase da minha vida dentro do PDT, eu tenho buscado muito me enraizar no PDT e ser uma das referências do PDT. Eu tenho certeza que buscarei isso dioturnamente e que seremos essa referência no futuro muito próximo da base partidária, para que a gente possa também profundamente levar essa discussão de que se nós tivermos menos partidos, nós teremos mais ideologia para poder apontar caminhos para a sociedade como um todo. Ô Thiago, talvez dos pré-candidatos ou dos entrevistados dessa série, você seja o único que manifestou pela terceira via, né, Rodrigo? Acho que ninguém falou, sempre foi polarizado Lula e Bolsonaro, tanto que eu nem gosto desse negócio de terceira via, porque quando você já fala muita gente tenta não se complicar, né? Se associar um deles, mas não dá o nome da terceira via. Tipo, eu vou ver o que vai acontecer daqui pra frente, né? E esse negócio de terceira via, você já coloca Lula e Bolsonaro como primeiro e segundo. Então, eu não gosto desse termo, enfim. E o Bolsonaro, ele acabou de ajuizar uma ação contra o STF. Eu queria que o Thiago falasse dessa guerra. Bolsonaro, STF, Alexandre de Moraes. Como é que você enxerga isso pro Brasil e pro futuro do Brasil? Porque aí o Bolsonaro tá falando que agora é abuso de autoridade, mas aí quando investiga os filhos dele, o cara é mandado lá não sei na onde. Como é que você enxerga essa política, essa treta entre o governo federal, aliás, Bolsonaro e STF? Nós estamos ainda vivendo dias duros porque estamos num período muito próximo do período eleitoral, onde me parece que a maioria da pauta, seja da ala governista ou oposicionista, são pautas voltadas para a militância. Uhum. O que eu espero, e aí espero como cidadão, é que no dia 3 de outubro, no dia seguinte após as eleições desse ano, nós tenhamos um grande pacto, seja quem estiver à frente da gestão federal, um grande pacto com o judiciário, com o legislativo, com os governadores, com o executivo, em prol da sociedade brasileira. Nós estamos precisando disso. O Brasil carece disso.
Eu tive, umas semanas atrás, na Fiesp, e o presidente da Fiesp é um bom mineiro, que é o filho do Zé Alencar. E nós fomos para uma audiência de 20 minutos pela Comissão Nossa de Desenvolvimento Econômico e a audiência se estendeu noite adentro. Porque nós falamos um pouquinho sobre a comissão, sobre a importância de termos o setor produtivo em Minas Gerais, diversificando a economia mineira, mas nós entramos no debate político porque ele adora política e eu também gosto muito de política, e ao final nós descobrimos uma coisa: nós precisamos de ter mais estadista na política brasileira. Eu queria voltar a ver um Tancredo Neves, um Ulisses na Câmara, pessoas que não olhavam só para o momento, mas que olhavam para além da montanha. Pessoas que se preocupavam menos em brigar e se acotovelar com as picuinhas da política municipal, regional ou estadual e apontar caminhos para que possam ser caminhos viáveis para toda uma sociedade, seja a sociedade mais conservadora ou menos conservadora. O que nós estamos precisando é disso. E eu espero, do fundo do meu coração, e trabalharei por isso, como sempre o faço, para que a gente possa ter esse ponto de equilíbrio e que a gente possa ter isso em Minas e no Brasil. Uma convergência judiciário, executivo, legislativo, para o bem comum. Deputado, não é uma coisa que se fala abertamente, mas é um fantasma que anda pairando por aí nos últimos tempos. Você acha que há a possibilidade do Bolsonaro não ganhando tentar haver, ou pelo menos uma tentativa de golpe? Olha, eu não sou da geração que pegou os anos duros do Brasil e esse período de ditadura. Eu sou de 85, eu já nasci ali no finalzinho, já na transição. Portanto, eu sou filho da democracia. Mas eu espero continuar sendo filho da democracia por toda a minha vida, e eu acho que isso tem que ser uma luta de todos aqueles que militam na política e também de todos aqueles que militam na sociedade. Eu tenho falado muito que a gente deposita no setor público e naqueles que demandam, que exercem mandato, de forma excessiva o nosso futuro. Nós temos que também mudar um pouco da cultura que nós temos do dia a dia. O cidadão ele tem que empreender por si só, e a atividade pública tem que ser a mão forte e protetora para estar ao lado dele. Eu falo, e eu já escutei isso de alguns, se nós não atrapalharmos e ajudarmos um pouquinho, nós já estamos ajudando muito. Então nós temos que trabalhar a desburocratização, nós temos que trabalhar menos impostos, nós temos que trabalhar mais impostos para aqueles que concentram riqueza e menos impostos para aqueles que querem empreender. Nós temos que trabalhar setor produtivo, geração de emprego qualificado, porque hoje tem emprego na nossa região, mas o cara qualificado tem que ir embora. Quantas vezes eu vi a nossa região aqui empregar o qualificado, o bom salário, filhos de outras terras. E nós aqui não vamos pregar bairrismo, não, mas nós temos que qualificar e cobrar para que esse cidadão qualificado da nossa região tenha emprego e seja um empreendedor em nossa cidade, em nossa região. Nós temos que fazer isso em Minas Gerais, diversificando a economia. Nós temos que ver um Brasil cada vez mais pujante, porque o Brasil tem que deixar de ser de amanhã e virar o Brasil de ontem e de hoje, não de amanhã. Esse Brasil do amanhã já tem que se tornar realidade para a nossa juventude. Esse Brasil de amanhã, que é um Brasil extremamente rico em riquezas naturais, minerais, que é um Brasil rico na sua essência com uma gente guerreira e trabalhadora, nós temos que fazer ele se tornar o Brasil real do desenvolvimento para amanhã. Eu sonho e eu acredito nisso, acredito que a política é a ferramenta mais eficaz para transformarmos a realidade do nosso país, e é por isso que eu estou nela, e eu tenho convicção de que isso tudo que eu falei só tem como se tornar realidade se nós estivermos no campo da democracia. Em outro campo, é tão obscuro que eu não consigo nem pensar nessa alternativa. E eu acho que a nossa sociedade ela tem clareza nisso. E ela é muito forte e se manifestará contrária a qualquer tentativa que fuja da regra do jogo. A gente vê algumas manifestações, né? Ah, se não sair desse jeito, a coisa vai complicar. Ou se o voto não for impresso, sabe? Tipo uma apuração paralela das Forças Armadas. Enfim. É uma coisa... Eu acho que, sei lá, igual aconteceu com o Trump lá, eu acho que ele tá seguindo a mesma cartilha, de tentar descredibilizar as eleições para já preparando para uma eventual derrota. Sim, e os mais loucos pelo Bolsonaro já vão plantando isso na cabeça e às vezes já armando as coisas, né? Assim como também, né, a gente fica nessa de, será que vem outra facada? Será que tem extremos de dois lados, né? E a gente não pode
deixar levar por eles. Queria saber de você e pro governo estadual. Olha, Ramonzeira, primeiro, eu tô feliz que você já declarou aí apoio pro Ciro. Então, tô feliz demais. Tô com a ficha de filiação do PDT aqui, vou aboná-la para você, com maior alegria, porque tudo isso que é a sua visão de mundo e que tão se assemelha à minha, demonstra que nós queremos uma alternativa viável. Eu falo que assim, eu tenho muito medo de falar terceira via. Terceira via, o pessoal começa a achar que eu tô defendendo aqui Dória e tantos outros. Não tô, não. Já falei que você tá na 20ª via e ela continua sendo a terceira. Eu acho que o Ciro pode ser uma boa alternativa pro Brasil. Vamos torcer para que as coisas fiquem, sobretudo no debate de alto nível. Eu acho que é isso que é importante. A gente tem que torcer e rezar para que isso seja uma meta permanente de todos aqueles que disputam a eleição. E em Minas Gerais, tá ainda muito cedo, sabe? Eu tenho percebido que todo dia muda alguma coisa. Aí é candidato ao Senado que depois recolhe a candidatura. A gente não sabe a chapa completa de nenhum dos dois lados. O PDT também tem conversado para entender qual que será a sua posição frente às eleições de 2022 em Minas Gerais. E essa conversa ainda não, vamos dizer, não está avançada. Ainda há muitos cenários em aberto e muitas alternativas. Então nós ainda estamos na fase de debate, de buscar caminho. E eu te digo assim de forma bem mineira, eu acho que esse debate vai chegar até próximo das convenções. Tá tudo tumultuado ainda, né? Tudo tumultuado. Você vê lançamento de candidaturas extremamente legítimas que depois já botam em dúvida as suas próprias candidaturas em detrimento de composições. E aí a gente tem que aguardar para ver. Eu falo isso, alguém me perguntou lá em Mariana, um querido amigo, você vai apoiar a A ou B? Aí eu falei, mas eu não sei nem se é A ou B que você está me perguntando é candidato. Eu não apoio quem não definiu ainda por completo a sua candidatura. E outra, a candidatura não pode vir por si só, né? Ela tem que vir com todo o apoio político, partidário, multipartidário, setores da sociedade, diversificação da nossa sociedade, aí, diversidades, composição, porque você tem uma candidatura, por exemplo, ao Senado, quem que vai ser os suplentes, como que vai ser o apoio. Isso que eu falo, pro Senado tem que olhar muito o suplente, que ultimamente o suplente tem assumido bastante no Senado. Então acho que é isso, acho que é analisar como, eu pelo menos, o meu dever de casa, enquanto cidadão, eu vou analisar as pré-candidaturas que estarão postas à mesa no momento onde elas estiverem já no momento de maturidade e analisar como um todo. Eu falo muito que o cidadão não pode vir a reboque. O cidadão tem que... Eu acho que isso é uma coisa boa que nós estamos vivendo na política e na sociedade. Nós estamos vendo cada vez mais a nossa gente pensar política. E isso já é um avanço imenso. Eu não sou daqueles pessimistas, não. Eu acho que nós temos que pensar política, mesmo que seja de uma visão diferente da minha, mas pensar política. Porque quem pensa costuma errar menos. Deputado, você, como a gente já falou, é o único representante oriundo aqui da região dos Inconfidentes na Câmara. Quer saber o que o senhor trouxe para Ouro Preto, para Mariana, nesse tempo? Eu sei que já foram mais de 14 milhões em emendas que vieram para cá, mas detalhasse isso um pouco mais. Olha, esses dias, Rodrigo, alguém me falou assim, Thiago, emenda. Eu falo, falar de emenda é muito fácil, porque emenda são números. Então Sim. Você fala daquilo que você já indicou e pagou, daquilo que você indicou e será pago, e é matemática. Uhum. Eu quero aqui destacar que, além das emendas, o mais importante que eu acredito que nós conquistamos, e essa conquista não me pertence, pertence à nossa região, foi o prestígio de termos uma cadeira no Parlamento Mineiro. Mariana tem mais de 310 anos, Ouro Preto também, e nós não tínhamos a condição de uma representatividade que durasse tanto tempo no Parlamento Mineiro. Nós tivemos aqui o exemplo do meu querido amigo e ex-prefeito Zé Leandro, que foi deputado estadual por um mandato e representou a nossa região por um mandato e tem uma história política que fala por si só, mas em Mariana, por exemplo, nós não tivemos nenhuma alternativa da terra. E eu acho que é muito importante que nós que nós possamos manter tanto essa representatividade na Assembleia quanto a representatividade em qualquer casa
que represente a sociedade no aspecto nacional também, né? Nós temos a Câmara, nós temos o Senado, tudo que a gente puder ter de alternativas e que representem, seja filho nascido em Mariana ou em Ouro Preto, ou seja aquele que veio para cá para representarmos de fato e que conheça a nossa realidade, é muito bem-vindo. Quando eu escolhi o Legislativo, Rodrigo, eu escolhi porque o Legislativo tem uma característica que me encanta. Eu não sou contra ninguém. Eu não disputo contra ninguém. Quando alguém me diz assim, Thiago, eu sou candidato, eu vou ganhar de você. Eu falei, olha, meu amigo, você não precisa preocupar em ganhar de mim. Tem 77 cadeiras. Faça a sua. Quem sabe a sua estará ao ladinho da minha. Eu vou trabalhar para permanecer na minha se porventura disputar as eleições. Agora, em Ouro Preto, foram mais de 7 milhões, Rodrigo, de recursos indicados da nossa emenda parlamentar nos últimos anos. Só para a área da saúde foram R$1.300.000, 5 ambulâncias, recursos para a UPA Dom Orione, recursos de equipamento imobiliário, quase todo aquele mobiliário que nós vemos hoje na UPA, que é um mobiliário de ponta, foram oriundos de recursos de emenda parlamentar carimbada do meu mandato. Recursos também para academia ao ar livre, nós indicamos 21 academias ao ar livre ao longo dos meus mandatos, 13 academias chegarão ainda este ano, a pedido dos vereadores que nos apoiam. Recursos também para educação, nós mandamos R$600.000 para educação, sobretudo para compras de mobiliário e equipamento para as escolas da rede estadual do nosso município. Emendas parlamentares também na área de ação social, entidades. Aqui eu cito algumas que tiveram uma boa convivência conosco ao longo desses 8 anos. A PAI, Fundação Sorria, Lírios do Campo, Doceiros de São Bartolomeu, são entidades que estiveram conosco e que a gente tem um carinho muito especial. Eu digo a você também com muita alegria, quando nós mandamos recurso para a entidade, eu não bato na porta para pedir nada em troca, não. Não é mais do que a minha obrigação. A entidade faz algo que eu não faço no meu dia a dia, que vale mais do que o meu dinheiro, ou o dinheiro fruto do meu mandato, que é o tempo. Quantos e quantos voluntários que dedicam o tempo da sua vida para serviços sociais, e eu parabenizo a todos eles. Eles realmente são os verdadeiros guerreiros à frente dessas entidades, tanto em Ouro Preto quanto em Mariana. No caso nosso aqui de Ouro Preto, indicações também para o FOP, foram 3.200.000, que não foram indicações da minha emenda parlamentar, mas fruto das nossas audiências com o governo do estado, onde esses recursos serão alocados para o tratamento de esgoto e saneamento do campus da UFOP, tanto em Ouro Preto quanto em Mariana, e também para o laboratório de pesquisa, que é tão fundamental para a nossa região. Eu lembro que foi o laboratório de pesquisa de Ouro Preto que nós empenhamos firmemente, que nos deu o primeiro socorro na questão dos exames do Covid, o fruto da nossa interferência. E aí eu falo, tem coisas que valem mais do que o dinheiro e que valem mais do que as emendas parlamentares, que é a representatividade, estar junto no momento mais difícil da nossa história recente. A FAOP também recebeu R$100.000, fruto de emenda parlamentar, nos últimos anos do nosso mandato. Trabalhamos firmemente e conseguimos viabilizar da nossa emenda R$150.000 para a reforma do telhado da Escola Estadual Daura de Carvalho, lá em Antônio Pereira. Nós que falamos aqui tanto de Antônio Pereira, e é para mim uma alegria poder investir na educação de toda a nossa Ouro Preto, em especial também em Antônio Pereira, ao lado do meu querido amigo vereador Vander Leitoa. Indicamos R$440.000 para a Santa Casa de Ouro Preto no nosso primeiro mandato. Indicamos para a segurança em Ouro Preto e na nossa região 4 veículos para o Corpo de Bombeiros, que é fundamental que a gente possa cada vez mais investir nessa corporação para a nossa região, porque nós somos uma região histórica. Então nós não podemos perder patrimônio por conta de falta de investimento nessa área de segurança. Então eu acredito que tem que ser prioridade minha, do governo do estado e do nosso país, porque Ouro Preto fala por si só, a sua riqueza em história. 30 viaturas para a Polícia Militar, para o atendimento do corpo do batalhão da Polícia Militar da nossa região, portanto Itabirito, Ouro Preto, Mariana e Diogo de Vasconcelos. Foram 30 viaturas ao longo dos meus anos à frente da Assembleia de Minas. E também o kit da Defesa Civil, que compõe trena e outros equipamentos da Defesa Civil, mas também uma caminhonete 4x4. E também fizemos a indicação para a área de meio ambiente de 5 caminhonetes que estão hoje sendo usadas para o Instituto Estadual de Floresta, o EEF. São 5 caminhonetes que foram entregues há 2 anos atrás e que nos ajudam muito no combate, sobretudo da nossa região aqui, das nossas serras e montanhas. Então, em Ouro Preto foram mais de
de 7 milhões de reais de recursos, e também em Mariana foram mais de 7 milhões de reais de recursos, tanto na área de saúde, educação, ação social, ao longo dos nossos quase 2 mandatos aí. Então eu tenho muito orgulho de dizer a você que ao longo de 7 anos de mandato foram numa média de 14 a 15 milhões de reais. Você sabe que o deputado estadual recebe muito menos recursos que o deputado federal, tem uma condição de investimento muito menor do que a do deputado federal, e nós conseguimos diferenciar Mariana e Ouro Preto e Mariana nas nossas receitas também, para que a gente possa mostrar que a nossa prioridade em investimentos para a região dos Inconfidentes não se dá somente no discurso, se dá sobretudo nas ações efetivas do nosso mandato também. E o que a gente pode esperar do Thiago Cota daqui para frente? Vem aí uma disputa de reeleição, ainda é cedo para falar disso? Olha, Romy, você tá me apertando. Eu sei que eu vou trabalhar até o último dia do meu mandato, incansavelmente, para defender aqueles que votaram em mim. Entendendo que no exercício da minha vida pública, eu não vou agradar a todos, mas vou fazer com que eu possa trabalhar muito para, ao deitar a cabecinha no travesseiro, dormir com a cabeça tranquila daquele que fez o que é possível, que fez tudo que estava ao seu alcance e que entende que mandato e vida pública é passageiro, isso não nos pertence. Eu não nasci político e não morrerei, espero eu, político. Portanto, o que eu tenho que fazer é da minha trajetória, da minha passagem, dos meus mandatos, algo que me solidifique, que deixe um legado, que dê orgulho para os meus filhos, para os meus pais, para os meus familiares, e que ao final da minha vida pública eu possa olhar para o espelho e dizer assim: olha, cumpri a missão, combati o bom combate. Se os mineiros e mineiras, daqui em diante, nas nossas conversas, indicarem que é para o bem da continuidade do nosso trabalho, o nosso mandato, eu estarei sempre à disposição de Mariana e de Minas Gerais. Então é isso, né, Rodrigo? Deputado, eu tenho que te perguntar isso, meu zap tá bombando aqui, você deve estar vendo toda hora aqui. Não, Paulo, mas muita gente falando sobre a questão da Acetec, essa fábrica que era em Dalco, antes era Novelis, e que parece que está funcionando sem licenciamento ambiental aqui em Ouro Preto. Nós, aqui da rádio, já tentamos contato, não conseguimos contato. Chove de reclamação todo dia, parece que a fumaça aumenta a cada dia. Muita gente reclamando, principalmente quem mora nos bairros ali, Saramenha, Vila dos Operários, Vila dos Engenheiros. Cara, ontem eu passei lá, era meio-dia e pouco, tava um cheiro insuportável. Exatamente. Não tem hora mais, né, Rodrigo? Tá funcionando, pelo que a gente sabe, né, a Indalco era um termo justamente de conduta. E atualmente não há licenciamento ambiental. Você que milita nessa área do desenvolvimento sustentável, do meio ambiente, mas também sem retardar o progresso. Ninguém quer que a fábrica feche, mas ela tem que andar de acordo com as regras, né? O que o senhor tem a dizer sobre isso, sobre esse licenciamento? Quanto tempo ficar funcionando uma fábrica sem um licenciamento ambiental? Rodrigo, eu não tenho poder de polícia, mas tenho poder de fiscalização. E nas atribuições que me cabem, você pode ter absoluta certeza que a partir de hoje eu farei um ofício indicando esta denúncia que o que você recebe no seu celular de forma informal nada mais é do que uma denúncia que a gente tem que apurar, mas eu vou fazê-la de forma formal para todos os órgãos ambientais, todos os órgãos de fiscalização, e encaminharei cópia para o Ministério Público, para todos aqueles que podem, de fato, averiguar e de forma efetiva dar uma resposta à sociedade. E cabe a nós também fazermos essas denúncias para todos esses órgãos e cobrá-los efetividade nas suas respostas, porque é o que você falou, nós não queremos retardar o progresso, geração de emprego e renda, mas nós temos leis. Nossa terra não pode ser uma terra sem lei. E tendo lei e entendendo que nós temos que cumpri-las, nós vamos atrás para o cumprimento delas, se porventura eles não estiverem a cumprindo. Então fica o meu compromisso com a Rádio Real, o meu compromisso com todos aqueles que estão lhe enviando mensagens e cobrando dos responsáveis uma atuação efetiva nessa situação em especial, de que ainda hoje estaremos enviando para todos os órgãos um ofício nosso, cobrando deles a fiscalização e a resposta muito contundente quanto a essa questão, que é de saúde pública. Exatamente. E que nós não podemos deixar ficar da forma que está, não. E vale lembrar que é de frente para a UPA, né? Que é um agravante muito grande. Então, assim, eu acho que
Nós temos que trabalhar isso com total urgência e eu também vou aproveitar a sua deixa para poder mandar um ofício para a Secretaria Estadual de Saúde para entender como que é esse regramento, porque eu acho que quando você tem um hospital, uma UPA próxima de uma usina como essa, nós temos que ter regras mais especiais. E a gente tem os dois, né? Porque se você for olhar a distância ali do hospital... Do hospital também é muito próximo. Então eu vou mandar esse questionamento para a Secretaria de Saúde e vamos tentar fazer esse debate. Como que é feito esse regramento aí, em especial para usinas, que a gente sabe que tem uma degradação ao meio ambiente. Eu sempre digo isso, a degradação ela existe, nós temos que minimizá-la ao máximo, mas ela está lá. Se ela está dentro da regra, a regra é a melhor, e se ela não for a melhor, nós também vamos usar as ferramentas que temos no parlamento para poder avançar nessa situação. A gente desconfiar, porque não tem esse licenciamento ambiental, né? Tá funcionando sobre TAC, que é um termo justamente que já venceu, né, Rodrigo? Inclusive. E o pior é que não se dá resposta. A gente tá tentando dias conversar com eles lá, porque a gente é cobrado, sabe, deputado? Não é a rádio que quer isso, não. A rádio meio que serve como uma ouvidoria da população. Sem dúvida nenhuma. E sem contar que nem os termos do TAC, pelo que a gente sabe, ela tem cumprido. Acho que a primeira coisa é tornar o TAC público, porque eu acho que isso já traz transparência, e transparência é fundamental, sobretudo num setor que é extremamente visado. Segunda coisa, tornando o TAC público, entendemos o que está dentro do TAC, porque TAC é um termo de ajustamento de conduta com prazo determinado e que dentro do TAC, o objetivo do TAC é a regulamentação de algo que não está sendo regularizado, é regulamentado. Então, provavelmente, se isso não está sendo feito, nós podemos pedir, inclusive, a cassação do TAC. Porque o TAC não é para você dizer assim, ó, eu ganhei uma carta branca para não fazer nada até o vencimento do TAC. Se você perceber que ao decorrer do tempo do TAC não está se avançando nas condutas que foram acordadas, você já pode pedir, inclusive, a cassação do TAC em qualquer momento. Seria um tempo se ajustar o que está errado, né? Sim. Basicamente. Tipo um acréscimo ali no futebol, né? Então, mais alguma, Rodrigo? Não, só isso. Agradecer muito o deputado. Foi muito proveitoso. Eu acho que para os ouvintes, a rádio está fazendo isso. É porque muita gente fala, quem que você votou na última eleição para deputado? Não lembro. Deputado não lembro. Então a gente está trazendo as pessoas que têm mais relevância na região para se realmente ter um voto consciente. Então a gente agradece ao deputado pela disponibilidade. E é isso. Muito obrigado a quem esteve com a gente aí. Até a próxima. E se alguém tiver algum candidato também para indicar, né, Rodrigo? Porque às vezes é tanta gente que é pré-candidato que a gente não fica sabendo. Ô, Thiago, desejando muito sucesso na sua caminhada e em breve a gente possa se reencontrar novamente com boas notícias para a nossa população, viu? Romy Zema, lhe agradecer o carinho e o acolhimento. Rodrigo Guerra, mais uma vez lhe agradecer também pelo convite. Gilson, que está aqui conosco, que não falou nada, ele está quietinho aqui conosco, né? Mas está nos bastidores. E agradecer também pelo acolhimento, agradecer toda a equipe da Rádio Real, uma rádio que tem sido realmente uma condutora de boa informação, porque eu digo isso sempre. Nós precisamos, num momento de tanta fake news, Rodrigo, nos depararmos com aqueles que fazem um trabalho sério e divulgá-los. O trabalho sério não é falar bem de A de B, é divulgar aquilo que é verdade, aquilo que é fato e não fake, e vocês têm feito isso ao longo da trajetória da rádio de forma muito exemplar. Então, parabenizar também a condução desde o início da Rádio Real para com os ouvintes, levando informação séria e útil, e dizer a vocês que estão nos ouvindo, os nossos ouvintes, que eu tenho muita alegria em ser um servidor, ser apenas um servidor público que faz o meu trabalho dedicado, com muito comprometimento, com muita dedicação, mas com a firmeza que todos os mineiros e mineiras também exigem daqueles que estão à frente do mandato. Entendendo que o que é certo, que eu também não sou dono da razão e que eu aceito sempre o bom debate, porque ele faz com que a gente melhore, com que a gente avance, e entendendo que enquanto há esperança, desejo de avançar, de mudar, de melhorar, há em mim também a energia necessária para continuar militando na vida pública. É isso que nos move. Agradecer a cada um de vocês, ouvintes. E, para o finalzinho, eu só queria dizer a vocês e pedir encarecidamente, nós estamos no ano eleitoral.
não peço voto à minha pessoa, porque não é ainda o momento e ainda não é a decisão final tomada, mas peço muito que nós não deixemos de votar em 2022. O voto é o nosso bem maior, é a nossa ferramenta mais eficaz para mudarmos ou para mantermos, para avançarmos naquilo que a gente acredita. Portanto, votem. Quem tem 16 anos, quem tem acima de 65 anos, votem. É através do voto que nós vamos ter uma sociedade cada vez melhor. Abraçando todo mundo que nos ouviu. A gente está de volta na semana que vem. Um abraço especial aqui pro Evaldo, que tá lá. Abraço, Romizeiro e Rodrigo. Sempre acompanha, né? Evaldo é uma figura constante aqui no nosso Real Entrevista. Então é isso. A gente vai ficando por aqui. Volta na semana que vem com mais um Real Entrevista. Amanhã eu tô de volta a partir das 8 da manhã. Vem aí, Jornal da Real, segunda edição. Forte abraço. Até mais. A Real FM acaba de apresentar Real Entrevista. Real FM, música e informação, sempre na medida certa.